Expresso. Assim, né, eu não sou da área de direito tributário, mas eu passei em direito. Eu passei em direito financeiro com 10 lá na graduação com o professor Ricardo Lodge, que hoje eu acho que ele ainda é diretor da Faculdade de Direito da UERJ, que inclusive foi um dos advogados de defesa de Dilma Rousseff no impeachment, aliás, com outro professor meu da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Juarez Tavares, professor de Direito Penal, um filósofo do Direito Penal, que, olha, outro dia eu mostrei, botei nas minhas redes sociais, falei, ganhei a minha semana, uma semana super difícil, assim, de muito trabalho, questionamento. Aí eu saio do ar, acho que foi numa sexta-feira, né? Acho que foi até numa sexta-feira. Eu saio do ar, abre meu Messenger do Facebook, pum, quem que me mandou a mensagem? Juarez Tavares, que também foi advogado de defesa de Dilma Rousseff na parte penal e o Ricardo Lodge na parte do direito financeiro. E aí essa pessoa que é uma referência para mim, né? Aliás, quem falou isso, falou, o professor Juarez Tavares, ele não ensina direito penal. Ele vem discutir filosofia, primeiro, humanista e penal. E é verdade. Eu tive o privilégio de estudar direito penal com o Juarez Tavares, que é, você não sabe, fora do Brasil, ele é mais ainda respeitado do que no Brasil. Não é à toa, inclusive, que o Juarez Tavares, você vai lembrar, você que é atento à política e tem memória, você lembra que em 2012, durante o julgamento do Mensalão, a pessoa que inventou a teoria do domínio do fato, um penalista alemão chamado Klaus Roxin, foi ao Brasil e aí pegaram uma declaração dele dizendo que a transplantação da teoria dele para o Brasil, feita pelo Joaquim Barbosa, estava errada, porque ela não liberava a obrigação de haver prova contra o suposto superior hierárquico. E aí foi uma polêmica, pegou fogo, virou manchete. Aí foram atrás do Klaus Roxin na Alemanha para tentar fazer ele dizer o que ele disse no Brasil. Ele não diz, só falou, olha, isso aí, vocês brancos que se entendam, ou melhor, ele que é alemão falou, vocês morenos que se entendam, não quero esquentar minha cabeça com isso. Sabe quem levou ele ao Brasil para fazer essa declaração no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UERJ, lá no 7º andar? Juarez Tavares, amicíssimo dele. Amicíssimo também de um dos maiores penalistas vivos, ou de todos os tempos, que é o Raul Eugênio Zaffaroni, argentino, que foi do Tribunal Penal Internacional, né, procurador, vivia na UERJ também por conta da sua amizade com o meu caríssimo Juarez Tavares. Aí, eis que essa pessoa que é um filósofo, né, dava aula de filosofia penal, digamos assim, e nunca esqueci suas lições, né? Também tirei 10 com ele. Assim como com o Ricardo Lodge também tirei 10. Pois é, então, eis que acaba um programa de sexta-feira, não sei se foi semana passada ou retrasada. Pum, abre o Messenger e Juarez Tavares, que é meu amigo no Facebook, falou, olha, parabéns pela transmissão que você acabou de fazer. Olha, aliás, o programa em geral, você sempre com bom senso e tal. E ele fazia referência, eu acho, em particular, a essa questão da nossa postura editorial aqui com relação à polêmica, entre todas as aspas, sobre o coronavírus e a resposta necessária. Eu não achei a resposta do sujeito aqui que ia trazer até uma polemização. Ah, Leandro Ferrari, tá aqui, ó, vamos ver. Então, se a gente concorda ou não com a posição de Leandro Ferrari. Olha, ele botou, ó. Olha, falou, eu já comentei essa história, ó, esse negócio da CSLL não é assim. Vários pontos de exclamação. Não tem nada de errado. Ah, eu não sei não. Em princípio, eu fico com o professor doutor que eu retuitei lá de Direito Financeiro, com o Paulo Nogueira Batista, com as notícias que eu li na imprensa, enfim. Mas vamos ver o contraditório aqui, já que estamos tentando formar a síntese. Olha, ó, a Emenda Constitucional 103 de 2019 alterou a Constituição Federal. Em novembro, aumentou para 20. Sim, pela anterioridade nonagesimal, a nova alíquota incide em março. Bom, mais ou menos isso aí, hein? Dos 3 meses. Olha, te falar o seguinte, hein? Poder, isso aqui é controvérsia em Leandro Ferrari, vamos continuar polemizando aqui, porque poder constituinte, em tese, pode, né, não tem que observar essa lá, anualidade. A anualidade foi preservada, foi no exercício fiscal anterior, eles alteraram a alíquota. Aí os 3 meses antes, não sei, enfim, eu acho que o poder constituinte, bom, um erro crasso desse básico, da pessoa pensar nessa anterioridade e no princípio da anualidade, eu tenho certeza que um professor doutor, titular de direito financeiro em uma universidade pública não cometeria. Então eu acho, né, estou aqui supondo, estou pensando ao vivo, então vamos lá. Eu acho que então esse professor deve supor, e eu também suporia, que o poder constituinte não precisa necessariamente se curvar a esses princípios, né? Porque, como você falou, é uma emenda constitucional, não foi uma lei, né? Não foi uma lei, foi uma emenda constitucional.
E, inclusive, que deve estar, acredito, no ato das disposições transitórias. Então, essa é a boa polêmica. Certamente vamos encontrar posições doutrinárias, ou seja, autor que diz A e autor que diz menos A. Aí a gente vai ter que ver, primeiramente, qual que é a majoritária e, segundamente, se é que essa palavra existe, não existe, estou inventando, vamos ter que ver qual é a jurisprudência, porque, afinal, tudo no Brasil acaba no STF, né? Como se qualquer coisa que fosse decidida no STF rezasse pelo bom direito, né? Aliás, nunca foi e agora menos do que de todos os tempos, né? Ali até general, aliás, eu vou falar isso, até general tem lá como consultor na presidência do STF. Ali é tudo menos o saber jurídico, não é? Então essa discussão é muito teórica, tá? Vou falar assim, o Leandro Ferrari, eu posso ter minha opinião, o professor lá da Universidade Pública, vou recuperar aqui o tweet dele, pode ter a opinião dele, o Paulo Nogueira Batista pode ter a opinião dele, o Paulo Gala pode ter a opinião, então, jurídica, econômica, se convém, não convém, moral e imoral, você tem, os autores têm, mas no frigir dos ovos, a grana vai ser liberada para os caras remeterem para fora, se blindarem com dólar e depois voltarem e comprarem tudo barato com a dupla alavanca, desvalorização do real, desvalorização da bolsa. Quem vai decidir isso? O STF. O STF se curva a princípios e regras gerais do direito e constitucionalidade. Não foi o STF do prisão em segunda instância assim para pegar o Lula e 2 anos depois a mesma pessoa vira o voto e vira o placar e até hoje não publicou o acórdão, tá aí pensando o que faz salomônica, terceira instância e tal. Então me desculpa, a gente até pode ser pelo prazer intelectual, para não dizer pela masturbação, ficar, porque pelo princípio do direito, mas enfim, na prática, o dinheiro vai sair lá para o pessoal remeter para fora e voltar. Quem decide não vai fundar essa escolha, porque a escolha no bom direito, nos princípios, na hermenêutica, tá? Sabemos, a gente pode até falar, ai, que absurdo, como falamos, né, prisão e tal, mas você, Leandro Ferrari, que eu acho que deve ter formação jurídica assim como eu, você já deve saber que o seu diplominha de formação em direito é uma ficção. Não o seu diploma, você se esforçou, mas aquilo que você dedicou à sua vida, como eu, gente, graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, né, pós-graduação estrito sensu, mestrado, pós-graduação estrito sensu, doutorado, né, acabou, pelo menos no que... Aliás, nem eu ia falar no que concerne o Brasil. Não, internacionalmente. Né, eu estudei muito na minha pós-graduação, dentro e fora do Brasil, o direito internacional do comércio, a regra do sistema multilateral, OMC, estudei aqui no melhor instituto do mundo, o World Trade Institute, sobre o direito internacional econômico, teses, doutorado, pós-doutorado, mestrado, sobre direito internacional do comércio, direito da OMC, aí 20 anos o pessoal escrevendo, desde que surgiu, em 94, a OMC, estudando precedentes dos painéis, do órgão de apelação e tal, e blá blá blá. Chega o Donald Trump e falou, pegadinha do malandro, isso nunca existiu, sempre com a OMC existia esse direito, existia enquanto nos convinha, não está convindo mais, acabou o negócio de OMC. Deve ter gente, eu acho que é até pior, né? Porque o meu prejuízo, já que eu não consegui concluir a minha tese de doutorado até hoje, já que um dos pressupostos meus de pesquisa era pressuposto, vamos dizer, olha, o Brasil é um país com estabilidade política, macroeconômica, institucional e jurídica, e passou pelo teste de estresse definitivo com, finalmente, a transição no poder a partir de 2002, da velha oligarquia para um partido de trabalhadores, e tudo continuou estável, aí o pessoal da RBF fica danado. Pois é, esse é o problema, ele já falou, esse foi o problema. Mas eu falei, olha, continuou estável, e por isso o Brasil não precisa amarrar as próprias mãos com tratados internacionais sobre a melhor maneira de tratar o investidor estrangeiro. Então, mesmo sem se obrigar internacionalmente, só a palavra, o fio do bigode do Brasil com seu direito interno é o suficiente para o investidor estrangeiro falar, eu vou investir nesse país, esse país vai ficar sempre estando entre os 5 principais destinatários do mundo de investimento direto estrangeiro, apesar de não ter esses tratados internacionais, porque a gente confia, aí você fala, pô, mas por que você estava fazendo isso? Porque aqui fora, o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal da Europa ficava indo na África falando o seguinte, ou você assina esses tratados leoninos, totalmente assimétricos, entre os países exportadores de capital, do centro do capitalismo, grosso modo, Estados Unidos, países europeus ocidentais, Japão, e países pobrinhos, com recursos naturais, né, africanos, da Ásia, etc. e tal, que seria, se você pegar aquilo ali, é a forma
Começou no século XX, né? Começou nos anos 50, mas enfim, a forma século XX e século XXI de um pacto colonial, com obrigações assimétricas, ou em alguma medida isso, fala, olha, se tiver uma controvérsia entre você, Estado que está recebendo o meu investimento, e eu aqui, eu não vou deixar o seu judiciário decidir, não. Você é um país piada, né, soberano. Então, vai ser uma arbitragem internacional privada, muitas vezes secreta, em que indivíduos que têm todo o interesse em me agradar para serem reconduzidos para novas arbitragens dirão se você tem que pagar para mim bilhões e bilhões ou não, pela sua medida econômica e soberana, regulando. Por exemplo, Argentina 2001. Máxima desvalorização do peso, acabou com a conversibilidade entre o peso e o dólar. Em sequência, o Carlos Menem, obviamente, tinha celebrado tratados dessa maneira com Deus e o mundo. Vários investidores falaram, não, mas o meu investimento valia X em pesos, que era X em dólares. Como que agora, com essa medida aí unilateral, não foi negociada comigo, agora o meu investimento em dólar vale X sobre 4? Não, então eu quero 3/4 de X de volta em dólar, pago agora. E aí, né, ficaram essas arbitragens rolando durante todos os anos 2000, aí no primeiro grau, aí depois alguns têm apelação, lógico que as arbitragens são realizadas no âmbito do ICSID, que fica no Banco Mundial, confirmadas, outras derrubadas, mas enfim, ficou aquela polêmica, e a Argentina foi condenada a pagar bilhões e bilhões de dólares na situação dramática deles, por uma decisão soberana que não foi tomada porque o Eduardo Duhalde quis, né, uma crise financeira, desvalorizava, porque senão a nação acabava, não foi porque ele quis, achou bonito, ideológico, olha, eu acho que tem que desvalorizar, não, ele foi forçado aqui. Não é? E aí, esse pessoal, uma decisão dramática daquela, de uma nação que chegou a cenas dramáticas, né? 4 presidentes em um mês, o pessoal com corralão, e aí todas as petroleiras internacionais, empresas com concessões públicas de serviço de água, teve isso também, a Siemens também, todos entraram e falaram, não, eu quero a restituição do valor em dólar do meu investimento, né? Não vou ficar nisso aí não. E os caras ganhando, e condenações de laudos arbitrais, dezenas, bilionários, cada um bilionário, uma dívida bilionária. E, obviamente, na sequência, porque demora esses casos, né? 5 anos, 6 anos e tal, chegaram os Kirchner no poder. E aí, Cristina, sempre ela, né? Cristina, coração pra você, ó. Você que essa semana, inclusive, foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ó, coração eterno para você, Cristina Kirchner. Então, ela foi e falou o seguinte, não, mas não pago, nem reconheço isso aí. Aí, ousadia suprema, olha esse caso é interessante, porque aí é minha área, né, regulação de investimentos estrangeiros, e eu sempre torcendo pelo pobrinho, eu fico aquela coisa, o underdog, né, o país, eu torço sempre pelo país contra o grande capitalista. Aí, eis que chega na apelação, né? Teve a condenação a Siemens, sabe quem é a Siemens? Aquela empresa de gente loura de olho azul, né? O Max Weber, é o pessoal da ética protestante, a SESI, o espírito do capitalismo. Aí tem a condenação, a Siemens ganha, eu acho que da Siemens era 200 milhões de dólares, uma coisa assim. Aí, o primeiro grau, assim, né? O Tribunal Arbitral condena a Argentina a pagar. Aí a Argentina entra com recurso, então, no que seria o órgão de apelação, com aspas, do Banco Mundial, no ICSID, falando o seguinte, não, eu quero a anulação desse laudo. Aí lá o pessoal do ICSID falou, muito bem, então você apresenta as suas razões. Aí a Cristina Kirchner, que estava no governo, falou, abre as contas aí, eu quero saber o histórico dessa negociação com a Siemens no governo Menem, aquele governo de gente honesta, né, gente limpinha e tal. Aí ela encontrou todas as provas de corrupção, os contratos da Siemens, todos tinham sido conseguidos na Argentina, pagando propina. O pessoal, o louro de olho azul da ética protestante, Max Weber, espírito do capitalismo, a SESI protestante e tal, já pagando uma grana lá pro Menem para levar os contratos com o Estado. Aí ela falou, tem que anular esse laudo porque esse negócio jurídico sempre foi fraudulento, foi fruto da corrupção. Aí foi um escândalo. Aquela coisa, caraca, porque não é fácil. A Cristina Kirchner, certamente, ela deve ter chegado, ela que é política, deve ter falado antes lá com a direção da Siemens. Ela falou, vamos resolver isso aí, ó. Você conseguiu essa condenação aí, né? Pagou bem os árbitros, tal, tem essa questão da captura cultural, fisiológica dos árbitros. Mas eu tô com essa documentação aqui mostrando que vocês pagaram uma grana pro Menem e tal. Eu não quero constranger a imagem da Siemens. Então não dá pra deixar elas por elas e tal. Tô imaginando, tô supondo. Aí acho que o pessoal não concordou, quis a grana, né? Porque essas conversas são de bastidor, e de repente na Assembleia de Acionistas, a direção não contou para os acionistas que tinha essas provas de corrupção grossa da Siemens na Argentina.
Aí fala, não, pega isso aí, né, não, queremos a grana, o laudo arbitral de centenas de milhões ou bilhões e tal. Aí ela teve que botar o pau na mesa e botou lá o documento. Aí num primeiro momento, tem que olhar isso daí. Num primeiro momento, acho que preliminarmente, acautelatoriamente, o tribunal do ICSID impediu a execução do laudo arbitral. Então assim, não, vamos decidir, vamos cobrar. Mas eu acho que alguns anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu tenho a impressão que a apelação do ICSID não anulou o laudo arbitral. Onde fica o ICSID? Washington, D.C. Washington, D.C., instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, etc e tal. Olha a vergonha. Você quer vergonha? Aliás, essa questão nem se coloca mais, se foi ou não foi anulado. Por quê? Porque chegou 2014, foi 2014 a eleição na Argentina, né? Cristina Kirchner não faz o sucessor. Por tudo que a gente viu aqui, não entra Daniel Scioli, entra o Maurício Macri. O que ele fez? Pegou todas as reservas da Argentina e pagou todos esses laudos que estavam pendentes, a Cristina Kirchner recorrendo, mostrando isso é corrupção, é fraude e tal. Aí para já antevendo talvez se não voltasse, como não voltou, o peronismo voltando ao poder e não ia pagar, ele já antecipadamente pagou tudo. Foi igualzinho aquele acordo da Petrobras com os fundos Abutre para pagar, né, 2 bilhões de dólares, né, uma coisa colossal, que foi uma fraude também. E aí eu, como internacionalista, tenho que dizer que aquilo ali foi uma fraude. Eu achei até engraçado que ninguém mais no Brasil atentou para o caráter fraudulento daquele acordo. Por quê? Boa parte, qual foi a justificativa da Petrobras, quer dizer, da diretoria da Petrobras, então encabeçada pelo Pedro Parente, do governo Temer, para falar, não, eu quero evitar o julgamento em Nova York do lado dos recursos do Fundo Abutre, eu vou fazer um acordo, porque com acordo a gente consegue um desconto e tal. Qual foi a argumentação? Eles falaram o seguinte, ó, se a gente for condenado vai ser um valor maior, então a gente tem que pagar isso aí para conseguir uma negociação boa. Na realidade, a condenação, se houvesse nos Estados Unidos a condenação maior, ela não seria execuível no Brasil, porque a maior parte da condenação, pelo menos boa parte, metade, eram os chamados danos punitivos, que é uma figura que tem no direito anglo-saxão e não tem no Brasil. Isso não é só que não tem no Brasil, a gente considera que ofende a nossa ordem pública, ofende a nossa concepção de justeza no direito, que é o quê? Falar o seguinte, olha, vamos dizer aqui, eu briguei com Paulo Gala na rua, aí eu fui e dei um soco nele, ele ficou desacordado e não pôde trabalhar por 1 semana. Aí ele perdeu o dinheiro, que ele, né, aí ele me processa, fala assim, olha, eu tive aqui perdas do 1/4 da minha renda mensal, eu não pude. Aí, o que a gente fala no Brasil? Você vai indenizar. Indenizar é tornar indene, reverter o dano. Então, qual é o dano? Paulo Gala perdeu 1 semana, eu tenho que pagar 1 semana. De repente tem um juízo, alguma coisa de daninho moral pequena, né, a angústia mental de Paulo Gala, porque ficou pensando, poxa, eu saio na rua, levo um soco, como assim? Tal. Estou me sentindo inseguro, é uma coisinha. Mas aí nos Estados Unidos tem aquela indústria das indenizações, lá tem a reparação do dano, então tornar indene, anular o dano, então paga a 1 semana, dá a graninha pelo sofrimento mental, angústia mental de Paulo Gala, e fala o seguinte, Rômulo Maia, para você aprender a lição e nunca mais sair na rua e dando soco em ninguém, você vai pagar 3 vezes o que você pagou para o Paulo Gala, para ele também. Então o Paulo Gala vai receber o salário dele de 1 semana, ele vai receber alguma coisa, uma reparação pela sua angústia mental, e vai receber mais um dinheiro que não vai além, mas que é uma punição para você, Rômulo Maia, aprender e nunca mais fazer isso com ninguém. Não fazer isso com Elias Jabbour na semana que vem. Isso é o dano punitivo. Nós, no nosso direito, tradição aí do Brasil e de outros países, nós achamos isso ofensivo, porque isso gera uma coisa que nós chamamos de enriquecimento sem causa. Quantas vezes você não viu aquelas histórias de decisões da justiça americana, com aquela história assim, ó, a mulher comprou um café no McDonald's, aí o café, ela foi dirigir, o café caiu no colo dela, é real isso, tá? Tava muito quente, queimou a coxa dela. E não era seguro, porque o McDonald's tinha que ter feito um mecanismo ali daquela bandejinha aqui no carro, já que era, né, pra pessoa take away, né, era... como fala isso? Era para levar, né? É para levar que fala? É para comer agora ou é para levar, né? Fala para levar, né, no Brasil. Enfim, como ela falou, não, então a coisa de takeaway do McDonald's tinha que ter, já pressupondo que a maior parte das pessoas ali estavam, aliás, ela comprou no drive-thru, tinha que ser uma coisa à prova de balanços no carro. Então, se ela pegou aquilo e caiu, queimou as coxas dela, a culpa é do McDonald's. Então, ela, vamos dizer, se ficou sem trabalhar, ganhou o salário,
o seu sofrimento mental foi indenizado, mas aí aquelas coisas de Estados Unidos que a gente está acostumado a ouvir, fora isso, o McDonald's vai dar a ela $1 bilhão, então $1 bilhão, vamos dizer, $100 milhões para aprender a nunca mais submeter um consumidor seu à possibilidade de sair queimado com suas costas. Dando punitivo, ai, seu McDonald's, não faça mais isso. Isso nos ofende por quê? No Brasil, nós vemos isso como enriquecimento dela, da vítima, sem causa. Pô, mas ela, tipo, tudo bem que a gente restitua, né, o sofrimento mental, o sofrimento físico, o dinheiro que ela deixou de ganhar, beleza. Agora, ela vai virar multimilionária, $100 milhões para ela? Não, isso nos ofende a nossa moralidade jurídica. Isso é enriquecimento sem causa. E por isso, no Brasil, não pode dano punitivo. Teve indenização, você falou, você está falando de centenas de milhões, é exagero. Não, eu lembro nos anos 90, final dos anos 90, teve uma família negra, inclusive, que pegou um desses utilitários americanos, que eu acho que era da Ford, salvo engano, que tinha algum defeito de fabricação. Assim, que esse veículo capotava mais que o normal, digamos assim. Não era assim, pegou, capota. Mas era assim, depois eles provaram estatisticamente que aquilo ali capotava mais do que devia. Então havia um erro de projeto, de concepção e de execução. Aí a família foi e capotou. E, salvo engano, eu vi essa matéria na Veja nos anos 90. Se alguém resgatar e botar indenização, indústria automotiva, família americana, bilhão. A família não morreu ninguém, mas era uma família, né, o marido, a esposa e 2 filhos pequenos. Eles se arrebentaram todos. Arrebentaram. Então, se ficar assim, 6 meses no hospital e tal, coisa feia. Tinha que ter condenação, indenização e tal. Mas aí, depois de reparar o dano econômico da pessoa que ficou ali sem poder ganhar sua renda, pagar o hospital, pagar o dano psicológico do trauma e tal, aí o júri, né, que tem essa coisa nos Estados Unidos, tudo é júri, até as questões econômicas, tudo é júri, aquela coisa do julgamento pelos pais, decidiu que tinha que pagar, salvo engano, $1,2 bilhão para a família. A família só não se tornou bilionária porque metade disso deve ter ido para o advogado, ou mais até, né? 90% para os advogados, aquelas bancas nova-iorquinas, né? Deve ser. Mas assim, isso não te ofende a sua moralidade? Ou você acha que está certo? Não, é a lição para GM ou Ford nunca mais deixarem de tomar cuidado no projeto, não submeter a próxima família a um capotamento, então tem que punir. Aí, tudo bem, aí eu até tenho essa discussão, tá? Então, dano punitivo tem que ter, mas tem que ir para a família? Ou tem que ir para o Estado, assim, né? Daquela coisa de que toda a coletividade foi exposta a esse risco e tal. Eu tenho dúvidas sobre essa questão do dano punitivo, ainda mais do quantum, que é arbitrado lá nos Estados Unidos. E você tem que ir para a pessoa individual e gerar nela enriquecimento sem causa, em nível individual. Agora, a despeito da minha concepção, da minha preferência, da sua que está nos assistindo, no Brasil não pode dano punitivo. Você fala, isso ofende a nossa ordem pública. Então, o que significa na prática isso? Qualquer decisão judicial, arbitral, fora do Brasil, que tem que ser homologada pelo STJ, hoje em dia, quando a Constituição foi feita era o STF, hoje em dia a emenda constitucional 45 é o STJ. Para ela ser homologada e na sequência ser executada, então poder produzir efeitos de eficácia no território nacional, então pegar a grana da pessoa para pagar a indenização, ela não pode ofender a ordem pública brasileira. Está lá na antiga Lei de Introdução ao Código Civil de 1942, nosso caríssimo Getúlio Vargas, que foi rebatizada aí de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá fala que não vai ter eficácia, não vai ser homologada e executada no Brasil a decisão judicial que ofender a nossa ordem pública. Então o que aconteceria? Se o juiz tivesse falado o seguinte, Petrobras, você não fez o acordo de 2 bilhões aí, extrajudicial com os abutres, então eu vou te condenar a 4. Vamos supor que fosse isso. Onde estão os bens da Petrobras? A Petrobras que já vendeu Passadina, que eu acho que não tem mais nada nos Estados Unidos. Os bens da Petrobras estão no Brasil. Ainda mais 4 bilhões estão no Brasil. Já tem a questão da Petrobras, óbvio que ela não ia fazer isso, mas ela, para mim, ela já poderia chegar e falar, não me submeto a essa corte de Nova York alegando imunidade de jurisdição, porque eu sou um ente da administração indireta do Brasil e gozo dessa prerrogativa. Então, ela poderia falar que não ia submeter, não reconheceria a jurisdição dos Estados Unidos, já que é um ente de um Estado soberano, isso é, assim, pacífico no direito internacional. Pior ainda, imunidade de execução, pegar bens de um Estado. Aí você fala, mas o cara fez isso na Venezuela. É o que eu tô falando, eu passei minha vida estudando isso, não vale nada, era uma ficção. Aí você fala,
Você só descobriu isso agora? Não, o grande, grande Celso do Vivier de Albuquerque Melo. Atenção, não é o Celso Melo do STF, é alguém assim, né, na altura e esse na planície. Já falecido, maior internacionalista de direito internacional público do Brasil de todos os tempos. Né? Tive também a honra de ter aula com ele na Faculdade de Direito, quando ele era ao mesmo tempo duplo chapéu diretor da Faculdade de Direito da UERJ. Ele falava já lá para mim, 2000 e pouco, eu falava, olha, o que vocês estão fazendo aqui, senhor? Ah, era 2003 isso, né? Então tinha tido a invasão do Iraque. Ele estava revoltado, né? O grande humanista que ele é. O que vocês estão fazendo aqui, senhores? Eu não sei o que eu estou fazendo, perdendo o meu tempo, falando para vocês uma ficção, ensinando uma ficção, e vocês aqui assistindo a aula, porque não, isso aqui que eu vou ensinar, direito internacional público, que rege a relação entre os estados, organizações internacionais, também agora, desde depois da Segunda Guerra, reconhecemos o homem, o indivíduo, como sujeito de direito internacional público e tal. Isso é uma ficção, olha aí o Iraque, o cara invadindo, com doutrina de ataque preventivo e tal, tudo uma ficção. Aí, bom, Celso Melo era uma figura, né? Não vou falar. Em vez de dar direito que é inútil, eu falava, você que é uma menina bonita, você que é um menino bonito, muito mais proveitoso e vai te dar mais renda é a prostituição. Aproveita enquanto você é jovem para fazer um pé de meia. A figuraça, é uma figuraça. E ele falava assim, olha, a coisa tá tão feia que a gente também pode fazer suicídio coletivo, estamos no 7º andar, tome proveito disso, joga, vamos começar uma fila aqui para se jogar da janela e tal. Mas mesmo assim ele dava a aula dele, maravilhosa, e mais um mestre que marcou o meu caminho, cujas lições eu procuro não esquecer nunca. Inclusive, ó, fechando essa digressão, foi o Celso Melo, numa aula lá dele, e figura, ele dava aula fumando cachimbo, não conseguia largar o cachimbo, usava suspensório e tal. Ele falou o seguinte, quando a gente comentou que a gente tinha aula de direito penal com o Juarez Tavares, aquele que eu mencionei aqui, grande referência do direito penal no Brasil e fora do Brasil também, BFFs, melhores amigos com Klaus Roxin e Raul Eugênio Zaffaroni, foi o Celso Melo que falou o seguinte, vocês têm um privilégio inenarrável. A gente, por quê? Porque a aula que ele dá não é direito penal. Ele está falando para vocês da filosofia do direito penal, vocês estão tendo uma discussão em nível de pós-doutorado. Olha, vocês aí, 17, 18 anos, gente, vocês ganharam na Mega Sena. E era verdade. Aí você imagina, essa referência, que é Celso Melo, argumento de autoridade, sim. Fala, esse outro aí é supra-sumo. Aí eu termino uma transmissão na sexta-feira, vou pegar o print aqui e mostrar. Dessa sexta-feira, no meio da controvérsia, negócio do coronavírus, aí pum, termina a transmissão da sexta, abre a janela, o Juarez Tavares falando, olha, parabéns pela transmissão, né? Tenho sido, aliás, você sempre sensato e com um programa de qualidade. Reclinei na cadeira assim, falei, ó, né, ganhei. Quem é essas pessoas que estão, né, falando o que quer que seja e tal. Mas enfim, né, o privilégio que eu tive de estudar numa universidade pública de qualidade, um privilégio de classe, né, foi a formação, também alguma aptidão individual, mas a formação de qualidade e todo o capital cultural que me permitiu entrar na universidade pública, bancada pelos pobres, que pagam mais imposto proporcionalmente do que o rico, e que, tudo bem, vamos pensar, se a universidade pública atende uma fração ínfima da população e a privilegiada, de classe média sobretudo, reduzir um pouquinho com as cotas sociais e raciais, mas ainda majoritariamente, pelo menos vamos pensar que a gente tem, então, o projeto piloto, né? A gente tem a prova conceitual, como se fala em ciência, já que estamos falando aqui de coronavírus também, a gente tem a prova conceitual de que é possível fazer um ensino público de qualidade. Olha os mestres que eu citei aqui. Teve outros aí que eu abafo o caso, né? Barroso. Antes aí, né, pessoal, não foram meus professores, graças a Deus, mas também eram do quadro docente Joaquim Barbosa, Luiz Fux. Graças a Deus não tive aula com eles. Inclusive porque, falar o seguinte, o serviço de inteligência do PT, fazendo o que chama em inglês, né, de vetting, fazendo aquele pente fino na biografia da pessoa antes de fazer a nomeação para o STF, ou era não existente, ou era muito falho. Né? Inclusive no momento em que o ex-ministro José Dirceu, né, que é alguém tido como um grande estrategista, ou pelo menos o melhor, que havia no Partido dos Trabalhadores, ocupava ainda a Casa Civil da Presidência da República, porque ele estava na Casa Civil quando foi feita a nomeação, indicação pelo presidente, depois aprovado pelo Senado, do Joaquim Barbosa para o STF, num lobby do Frei Beto, né, que se encontrou... Olha a coisa, né? O Frei Beto se encontra num aeroporto com Joaquim Barbosa, fala, pô, não quer me indicar o primeiro negro? Olha aqui o meu currículo, eu vou te mandar por e-mail e tal. A qualidade da... da indicação, né? Não foi... Opa, fechou aqui porque eu tô muito tempo sozinho. Peraí,
Eita, não. Vou voltar. Calma, calma. Vamos lá. Aqui minha fotinho. Sabe onde foi tirada essa foto? Foi tirada lá em Budapeste. Lá do Bastião dos Pescadores, né? Aquele prédio lá eclético que fica em frente ao rio Danúbio, né? Arquitetura eclética, então. Aí foi isso aí. E tava frio, né? E eu com esse coisa no pescoço. Ah, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Sai Budapeste, entra Berna, a capital da Suíça. Então, onde que eu tava? Assim. Aí o Joaquim Barbosa, né? Com esse referencial, em vez de Lula, Dilma Rousseff indicarem um Juarez Tavares, um Ricardo Lodge. Não, Celso Melo estava velhinho, não sei se ele pela expulsória já sairia, mas a aposentadoria compulsória, mas assim, grandes referenciais com histórico de militância consistente, com estabilidade emocional comprovada, resistir pressão. Professor Luiz Moreira, por exemplo, ali a gente ainda não sabia, mas, por exemplo, Luiz Moreira, quando passou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foi a única pessoa que deu enfrentamento ao mensalão, por exemplo. Então, em vez de escolher essa pessoa, foi lá o Frei Beto, encontra numa fila de embarque o Joaquim Barbosa, que fala, pô, eu não quero um negro simbólico, toma aí o meu currículo e tal. Aí, tudo bem, já tem esse pecado original da indicação, mas aí não teve o tal do vetting, que é, assim, nos Estados Unidos, por isso tem a expressão, quando tem alguém indicado para Suprema Corte ou para qualquer, né, agência e tal, antes de ter a sabatina no Senado, quem está fazendo a indicação, que quer se preparar para a oposição, que vai levantar os podres, essa própria pessoa já levanta, vai atrás, porra, tal, isso aqui teve, não teve e tal, para levantar. E aí, se a pessoa tiver uma ficha corrida, fala, não, isso aí não tem, né? Vão pegar a gente, vão trucidar. No caso, e aí vou até dizer, existia um proto-vetting na Casa Civil do Zé Disseu. Inclusive, olha, agora fofoca, agora informação exclusiva. Aumentei aqui, o que é isso, gente? Peraí, meu Deus, peraí, que eu vou ter que... Essa bodaria. Bom, vou falar informação que eu acho que nunca foi publicizada, mas que eu sei aí de fontes inquestionáveis da política, o que aconteceu, por que... Você sabe, você que está me ouvindo nessa manhã aí de 8 de maio, por que Joaquim Barbosa... Supostamente, a versão que eu ouvi, eu não posso também afirmar que eu não conversei com Joaquim Barbosa e conversei com Zé Disseu, mas não sobre isso. Tô falando sério, não falei com ele sobre isso. Você sabe por que Joaquim Barbosa tinha tanto ódio do Zé Disseu e se vingou no mensalão? Tinha uma questão pessoal. Segundo o relato que eu ouvi. Tinha uma questão pessoal, para além da mentalidade dele de Ministério Público, por onde ele passou, além de ser uma pessoa odiosa e odienta, é isso que eu falo, né? A investigação foi muito falha, porque bastava mandar alguém da Casa Civil na UERJ, a primeira coisa que eu faria, entrevistar alunos do Joaquim Barbosa. Vem cá, você tem aula com o Joaquim Barbosa de processo civil? Tem aula com ele. O que você acha dele? Qual é o comportamento dele em sala? Bastava isso. Mas, assim, 99 em 100 ia responder. É uma pessoa desequilibrada, sádico, gosta de humilhar pessoas publicamente, sem razão aparente, e com destempero completo. Inclusive com fragilidade técnica e teórica. 99 entre 100 alunos dele da Universidade do Estado do Rio de Janeiro dariam, assim, dado, de graça, para um funcionário do Zé Disseu se tivesse mandado ao Oeste fazer essa pergunta. O José Disseu não teve essa ideia. Mas, segundo o relato que eu colhi, ele teve a ideia de mandar levantar ficha policial. Ficha policial. E aí, eis que, segundo o relato que eu encontrei, encontraram um BO da ex-mulher do Joaquim Barbosa, dando parte de que ele tinha dado bolachas na cara dela, espancado ela em casa. Também já é uma coisa complicada, uma pessoa que chega a esse ponto de quebrar a cara da cônjuge a ponto de ter registro de ocorrência, essa pessoa, primeiro, né, tem problemas sérios, mas até em nível de controle emocional da frustração e tal, a ponto de agredir, né, cônjuge, que eu acho que era inclusive mãe dos filhos e tal. Ali já era para ter vetado. Em vez de fazer isso, estou falando do relato como suposição, digamos assim, né? Em vez de fazer isso, eis que o ex-ministro Zé Disseu... Olha como muita coisa do Brasil é explicada nesse episódio. Se ele é real, se ele aconteceu, digamos assim. O ex-ministro Zé Disseu chama Joaquim Barbosa para uma reunião no 4º andar do Palácio do Planalto, na Casa Civil, ao lado do presidente Lula.
e falou, olha, o Frei Beto aí fez a indicação, o presidente Lula quer fazer quer esse simbolismo de indicar o primeiro-ministro do STF negro, que não é verdade, parece que na República Velha já tinha havido um mulato, pelo menos, mas enfim, quer fazer isso, botar as primeiras indicações dele, ele quer colocar um negro nordestino, né? Aí foi Joaquim Barbosa e o Aires Brito, né? Então, ele quer botar um negro nordestino, ele quer isso. E, assim, você, das pessoas que a gente consultou aqui, tem o lobby mais interessante do Frei Beto, que conheceu você numa fila de embarque. Brasil é Brasil, gente, né? Não é para iniciantes, como falaria o o Tom Jobim, né? Não é para principiante. Conheceu você na fila de embarque, ficou muito bem impressionado naqueles 5 minutos e, né, tá com um lobby forte. O Frei Beto é um quadro aí querido, né? O presidente ouve ele, então, dos negros, você é o que tá primeiro na fila. Tem um problema aqui. Eu mandei o pessoal consultar, levantar a ficha, encontrei essa ocorrência das bolachas que você deu. Eu não tô querendo banalizar falando assim não, tá, gente? Mas é muito grave, violência doméstica. A gente viu, inclusive, um surto com essa questão do confinamento. Mas aqui você quebrou a cara da sua ex-esposa. Isso aqui não dá. Isso aqui vai aparecer quando for a indicação. Então, você vai convencer a sua ex-esposa a ir lá e retirar essa ocorrência. Passaram anos. Aí você vai lá e ela vai te dizer tudo e tirar. E segundo o relato que eu obtive, foi feito. Agora, segundo o relato que eu obtive também, o ex-ministro Zé Dirceu fez isso com 2 gumes. Teria feito isso, digamos assim, com 2 gumes. 2 objetivos. O primeiro era esse. Falar o seguinte, não quero passar esse carão do primeiro indicado ao STF do Lula chegar na sabatina no Senado e o pessoal falar que é um espancador de mulher. Tá? Então você vai resolver essa situação, se você quer continuar na corrida. Agora, você que conhece como é a política brasileira, dossiê, né, e que é a política brasileira praticada, inclusive, por esses quadros do PT, inclusive os ministros de Dirceu. O recado implícito era, eu tenho o dossiê. Você vai lá apagar o BO, mas eu tenho o BO, que vai ficar aqui na minha pastinha perpetuamente. Então você entra me devendo por eu ter te ajudado a ser aprovado e também lembrando que eu tenho um trunfo contra você. E isso, segundo o relato que eu obtive, causou um ódio perpétuo em Joaquim Barbosa, porque, obviamente, que essa história da bolacha e de quebrar a cara se espalhou, todo mundo em Brasília sabe do BO, foi retirado, a mulher foi lá, retirou, ele foi indicado, ninguém suscitou na sabatina a violência doméstica, suposta violência doméstica, né? Segundo o relato que eu obtive, mas aquele ódio ficou guardado e a hora do troco chegou em 2012. Né? E aí, então, bom, o Zé Dirceu mandou levantar a ficha policial, se é verdade esse relato, mais de uma fonte me relatou isso aí. Mas ele esqueceu de mandar uma pessoa na UERJ consultar os alunos, que falaram, olha, ele é um sádico, traços claríssimos de sádico, tem prazer em humilhar publicamente alunos, né, diante dos demais, e desequilibrado, destemperado. Cada dia chegou com um humor diferente aqui. E complexado, tem complexo, e fragilidade técnica e teórica. O vetting, né, essa coisa de você levantar a ficha da pessoa de indicação, se existir, parece, né, que esse, pelo menos aí foi um germen disso, com o Zé Dirceu supostamente levantando a ficha policial do cara, não foi suficiente, deu no que deu. Né? Isso aí é Brasil. Você vê como isso ajuda a explicar várias coisas, como a gente foi parar, mas então, em vez de indicar um Juarez Tavares, que depois ia fazer a defesa da Dilma Rousseff contra o impeachment, ela indica, nem sei, ó, eu tô falando que nem sei se o Juarez Tavares quereria, tá? Não tem ideia, acho até que não. O cara veio aqui fazer pós-doc, pessoal, né? A coisa tá tão ferrada que eu acho que não sei se ele se disporia a isso daí. Mas enfim, em vez de indicar um Juarez da mesma faculdade, tá? Vamos falar, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dilma Rousseff, vamos pegar só a Dilma Rousseff. Em vez de indicar um Juarez Tavares, que fez a sua defesa depois do impeachment na parte penal, um Ricardo Lodge, que fez a sua defesa na parte financeira, ela indica Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Deu no que deu. Deu no que deu. Aí você fala, mas ela não tinha como saber, porque o Luiz Roberto Barroso é o homem do iluminismo brasileiro, ele fez a sustentação enquanto advogado das causas LGBT, da União Estável, ele foi o advogado de Cesare Battisti, tudo cálculo. Agora eu tenho, assim, convicção. Posso não ter prova ainda, mas tenho convicção. Aí citando o nosso caríssimo procurador, aí eu acho que foi o Preço Bom, né, o Pozo Bom que falou isso daí, ou o Castor, sei lá, no dia do PowerPoint, mas enfim. Tudo construindo para conseguir a indicação pela qual ele lutava desde o início do governo Lula. Ele lutava, inclusive ele
quase entrou na vaga que foi para o Aires Brito. Não entrou porque não era nordestino, né? Foi um sistema de cotas, a Valer, antes da hora, lá no STF. Tinha que ter a primeira o negro e nordestino. Barroso não cumpria nenhum desses requisitos, não foi indicado. Mas teve campanha, teve lobby, teve abaixo-assinado. Eu lembro, eu era aluno na época. Então, aí fala assim, não, então aí ele foi construindo essa coisa. Não, tem que me aproximar do pessoal, tem que ser amigo do Joaquim Barbosa, do José Eduardo Cardoso, tem que me aproximar. Porque, inclusive, uma das coisas, para além de não ser nordestino e não ser negro, uma das coisas que determinou nas vagas subsequentes que o Luiz Roberto Barroso não entrasse nos mandatos do Lula era o quê? Ele tinha uma treta, um personal feud com quem? Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça. Então havia um veto, enquanto Márcio Tomás Bastos influenciou, depois morreu, né? Enquanto ele influenciou a escolha pelo PT de quem seria o ministro da Justiça, falou, Barroso não. Não sei qual é a treta, não sei quem tem mérito, quem tem demérito, mas sei que havia um veto personalíssimo do Márcio Tomás Bastos em relação ao Barroso. Aí morreu, quer dizer, foi antes ou depois morreu? Enfim, perdeu a ascendência, né? Eu acho que na Dilma o José Eduardo Cardoso, o Márcio Tomás Bastos não tinha mais tanta ascendência. Aí o José Eduardo Cardoso fez. Mas aí ele teve que construir o currículo, né? Trabalhar o currículo. Aí advogou para o Cesare Battisti, né? Que mais? Fez a sustentação oral a favor dos LGBTs, união estável, reconhecimento da união estável entre casais do mesmo sexo no STF. Fez a sustentação, tudo pro bono, bonito, pro bono, sem cobrar. Fez a sustentação oral das cotas, sistema de cotas na universidade. Aí você vê, eu, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui a última turma antes do sistema de cotas. Lembrando que a UERJ e a Universidade Federal da Bahia foram as primeiras no Brasil a instituir cotas sociais e cotas raciais. A minha turma foi a última dos bacanas. E de 75 alunos, que era a primeira opção, primeiro semestre manhã, que inclusive é só para os filhinhos de papai. Quem que pode estudar de dia é quem papai banca, né? Porque quem trabalha para se manter tem que estudar à noite. A UERJ tem curso à noite. Mas, enfim, primeiro semestre de manhã é inclusive onde você tem a maior concentração desses professores medalhões. É por isso que eu pude ter aula com esse pessoal e tal. Aí, eis que na minha turma, então, de 75 alunos, havia quantos negros? Chuta aí no chat. Vou dar um tempo na tela, para você chutar quantos negros havia em 75, sem cotas sociais, sem cotas raciais. A turma para a qual o Luiz Roberto Barroso começou a dar aula no primeiro semestre de Direito. De 75 alunos, tinha 2 negros. 2 negros. Que tinham estudado, só estavam lá porque estudaram em colégios bons, eu acho que públicos, inclusive. Era daquelas que conseguiu entrar num colégio Pedro II, ou estudou num colégio militar, ou passou por um colégio de aplicação de uma universidade e tal. Tinha 2. E naquele momento, já que a gente era a última turma, sem cota, o debate estava quentíssimo, né? Cota, não cota e tal. E o Barroso chegou na sala de aula se colocando contra o sistema de cotas. E aí ele perguntou a opinião, e o Barroso fazia muito isso. Quando ele tinha os alunos, quando estava com alguma tese controversa jurídica, ele usava os alunos como júri para ver se o que ele estava falando cola, não cola, quais as opiniões contrárias, testar e ajustar a sua narrativa. Várias vezes ele com caso, ele que era advogado da Globo e da CBF, inclusive, e o escritório deve continuar atendendo, né? Ele falava, olha, aí jogava e falou isso, não, eu acho que cota, eu não sou, em princípio, contra, mas não pode fazer isso como é no Brasil, de cota, né, tão alta. Se for para fazer cota, tem que ser lá onde eu estudei, em Yale, ou ali do lado, Harvard, que você tem uma cota de 10% no máximo, porque senão você baixa, né, em vez de pegar esses 10% que tem seus obstáculos e puxar para cima com os 90% fortes, digamos assim, você vai, né, puxar se for muito alta, você puxa para baixo a resultante. Aí, mas foi legal, porque ele falou o seguinte, olha, eu quero, antecipando um pouco do negócio do lugar de fala, ele falou, não, mas eu quero vir em especial a opinião... não, e que ele ficou com essa, ele falou, e eu acho que quem vai estar do meu lado são esses 2 negros que passaram pela meritocracia, esses 2 aqui na sala, dos 75, que passaram meritocraticamente para o curso mais disputado inclusive, que medicina, mais candidato vaga que medicina. Ele crente, né, que essas 2 pessoas negras chegavam a falar, é verdade, porque eu sou negro, mas eu me esforcei e eu entrei. Então, um negro que quer se esforçar, passa. Lembrando que o Barroso foi aquele que falou do Joaquim Barbosa,
Foi nesse dia que ele falou, não, Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha. Lembra disso? Depois ele pediu desculpas, chorou, lágrimas de crocodilo no plenário da Assembleia. Falou, não, Joaquim Barbosa é um negro de primeira linha. Aí a gente ficou pensando, bom, então tem negro de quinta, né? Na mentalidade do Barroso. Tem um negro de primeira linha e tem um negro de segunda, terça, quarta, quinta linha. Mas enfim, ele foi perguntar isso, achando que havia. E os dois que passaram pela meritocracia fajuta brasileira, pseudo-meritocracia, os dois não cederam àquela tentação até para não ficar mal diante dos pares, onde a maioria branca era contra as cotas. Pô, nosso curso é de excelência, é nível 6 da CAPES, é o mais candidato vaga que medicina, vai entrar esse pessoal que não ficou nos primeiros lugares e tal, vai cair a qualidade do curso e tal. Então todo mundo, não, um absurdo e tal, não sei o quê. Aí a gente fala, não, você não entende, eu cheguei aqui da meritocracia, mas eu lembro até hoje, eu chamava Eduardo, um deles, falando assim, olha, mas os obstáculos que eu passei para chegar aqui, nenhum dos outros que está aqui passou a dificuldade. E eu sei como eu sou excepcional diante do meu meio, diante das pessoas e tal, e não foi a mesma corrida. Então a história de meritocracia não foi só porque eu me esforcei. Teve oportunidades que eu tive de um colégio bom e tal, e até hoje, né, a maneira como olham aqui um aluno e outro é diferente. Tal. Então eu não me beneficiei da cota, mas eu acho que é importante e tal. Ele esperava, assim, né, aquela pedra final era assim, olha, até o negro é contra a cota, né, o negro meritocrático. Não, não foi. Os dois falaram, aí ele até falou, então vocês, que mais do que ninguém experimentaram, vou até considerar e tal, mas essa era a posição de largada dele, ser contra a cota. Querendo aí, 10 anos depois, virar ministro do STF, ele faz a sustentação oral em favor das cotas, naquela ação promovida então pelo Democratas, o DEM, velho DEM aí do Rodrigo Maia, entrou no STF questionando a constitucionalidade da lei federal aí do governo Lula, instituindo o sistema de cotas nas federais, né? E aí o DEM entrou e falou, isso fere a isonomia, tal, e perdeu por unanimidade. O STF, por unanimidade, falou, é constitucional o programa de cotas sociais e cotas raciais no Brasil. Mas o Barroso foi lá, fez a sustentação. Todo caso quente em que havia um interesse político do PT de ganhar, o Barroso lá, não, de graça eu faço. Aí fez o União Estável Afetiva, fez tudo progressista, né? Bacana, mas bacana em comportamentos. Não era bacana em economia, não, tá? Não era progressista em termos de ordem econômica, não. Aí, gay, raça, tem mais alguma dessas? Cesare Battisti, não sei se Raposa Serra do Sol, é capaz de Raposa Serra do Sol ter feito, ou pelo menos, né, uma legal opinion, um parecer, não sei, tudo ele vai querendo fazer o currículo e cair nas graças do PT. Aí ele consegue a indicação, né, e entra. Aí todo mundo pensa, pô, é o iluminista e tal, agora vai, ele vai barrar o impeachment. Ele foi o relator, você lembra disso, do processo de impeachment? O relator do se era legal, não era legal, o rito, etc e tal, tá aí decidindo o que decide, com a Lava Jato, com a invasão. É o maior entusiasta da Lava Jato no STF, isso saiu da boca do Deltan Dallagnol, o nosso homem no STF é o Barroso, até depois, com o vazamento de mensagens aí de cunho íntimo, né, entre o Barroso e o Dallagnol, ficou mais claro, né, talvez outros significados, fala, não, o meu homem no STF é o Roberto Barroso, talvez tenha ficado... Peraí, vou beber uma água aqui, vamos falar besteira. Mas enfim, eu já sabia muito antes do Intercept, eu já tinha ouvido lá em 2017, por aí, de um interlocutor falou, não, o meu homem no STF é o Luiz Roberto Barroso. Então, pois é. Aí, ele é o da Justocracia, você fala, pô, mas o PT então não tinha como saber quem era Barroso? Porque, pô, o Barroso era o cara do Cesare Battisti, era o cara da União LGBT, é o cara da cota racial e tal. Pô, como que esse cara não tinha tudo a ver. Bastava, mais uma vez, no vetting, proto-vetting, não precisava mandar a gente, não. Puxa aí a bibliografia do cara, puxa as obras publicadas do sujeito. Aí ia pegar vários pronunciamentos dele, mas um muito célebre num livro de coletânea, né, de capítulos de autores individuais, sobre privatização
e direito regulatório, né, as agências reguladoras que foram criadas no governo Fernando Henrique na sequência da privatização. Aí não precisava sequer ler o artigo inteiro, era só ler o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo ele fala o seguinte, olha, no Brasil, o Estado é um Reis Midas às avessas. Tudo de bom que há na economia, quando o Estado mete a mão, o ouro vira latão. Até rimando, ó, que bonito, botou isso. Bastava isso, pra saber. Todo mundo eu acho sabia que o cara era neoliberal, mas assim, conservador, todo mundo sabia. A pauta bacanérrima de costumes, tudo bem, a pauta Leblon. Mas e na economia? Aí bota esse cara. Aí por isso que ele fica em converscote com Setúbal. Bota aí, Setúbal Barroso. Você vai ver, conversando, ombreados, amigos e tal, e decidindo o que decide. Né? Decidindo, votando que pode entregar o patrimônio da Petrobras sem sequer leilão, sem sequer lei autorizando. Votando, como votou aí semanas atrás, que pode ter renegociação de contratos de trabalho nesse contexto da pandemia sem homologação do sindicato, só o empregado individualmente e o patrão, que estão em condições iguais de força. Foi nomeado pelo PT. E não foi surpresa, ele não se transformou quando chegou no STF. A orientação dele em temas sociais de classe e em temas de ordem econômica e papel do Estado na economia sempre foi esse entendimento. Militante. Sempre, não era só um militante. E foi nomeado pelo PT, ele não foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, não foi nomeado pelo Temer, não foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. Meu amigo, minha amiga, então com a audiência grande aí no YouTube, já temos os economistas da RB, o Maurício Molinari e o Daniel Corrêa da Silva. Eu peço que, se você não fez isso ainda, você está nas outras plataformas, Facebook, YouTube, YouTube também, mas Periscope, /Twitter, VK e Twitch, você vai um minutinho lá no YouTube, deixa sua curtida, veja se você ainda está inscrito no canal, acione a notificação, deixa um oi no chat. Aí galera, todo mundo agora do oi. Hora do oi no chat ao vivo, se está vendo o replay depois, deixa o oi nos comentários tradicionais e compartilhe o link do YouTube, mesmo que você não goste de ver lá, como eu tampouco gosto, né? Mas é onde a gente mais pode alcançar pessoas. Olha quanta informação aí de bastidores e de retrospectiva histórica, ajudando a explicar muito por que estamos onde estamos, eu acabei de trazer aqui, não é? Interessante. A combinação que Papai do Céu me deu é memória boa e visão sistêmica. Né? Isso aí é bênção e maldição ao mesmo tempo. Mas então, vou chamar os economistas, não sem antes, já que estamos falando de STF, e você viu, foi sem roteiro, né? Sem roteiro. Nem sei, cara, nem sei como que eu cheguei em Joaquim Barbosa. Depois de vendo o programa eu vou ver, mas como que eu cheguei em Joaquim Barroso, saiu do Juarez Tavares, né? Eu fui comentar que o debate aqui é bacana, com honestidade intelectual, que é uma meta-regra. E aí lembrei da mensagem do Juarez Tavares. Aí Juarez Tavares puxou Celso de Mello, puxou Faculdade de Direito, puxou indicações para o STF, puxou Barroso, Fux e tal. E a gente puxou José Dirceu, né? Aí a gente pôde discutir um pouco de Brasil no total. É isso aí, gente. Eu falo, cara, a vida me conduziu para estar onde eu estou, né? Para eu estar onde eu estou, né? Tudo que eu ouvi na faculdade, que eu vi, as pessoas que eu conheci, a experiência de escritório de advocacia, a experiência internacional, institutos, organização internacional, a paixão pela política desde pequeno, memória, visão sistêmica, identificação de padrão, tudo isso foi o que me conduziu a estar onde está e conhecer vocês, personalta. E foi quando mais fez escuro que nós pudemos ver a luz um do outro, nos encontrarmos, estarmos aqui reunidos nessa manhã, assim como todas as manhãs durante a semana, e no domingo a partir das 16 horas. Mas então, gente, última coisa, já que estamos falando de STF, e você já fez aí o compartilhamento, né? Aliás, vou continuar na minha campanha Bloomberg, eu vou botar aqui na tela o canal no Telegram. Primeiro link é na descrição do programa. Vai lá para o canal no Telegram, onde você encontra, para além dos programas, né, das lives, você encontra também os artigos que a gente vem publicando, artigos muito interessantes. Mas é o seguinte, né, já que estamos em STF, esse eu ia falar. Sabe quem hoje em dia é o general que fica no ouvido do presidente do STF, o Toffoli, falando, ó, pauta isso aqui, não pauta isso aí não. Isso aí não publica acórdão do julgamento lá da prisão segunda instância, assim ou não. Bota numa gaveta ad hoc, né? Porque é uma gaveta ad hoc, não é pedido de vista. Já foi julgado
E falou, não, a gente tem que ver como vamos escrever esse acórdão. É uma gaveta. O Brasil é em inovações, no quesito de inovação, é maravilhoso. O julgamento foi em outubro do ano passado. Daqui a pouco vai dar ano. Daqui a pouco vai dar ano. Mas enfim. E nós não sabemos se é até esgotar os recursos, se é no julgamento do STJ, né? E aí o Lula já quase tendo a confirmação da segunda. Já vai passar agora para a Câmara de Gás do STJ a segunda condenação. E até hoje a gente não sabe se, quando confirmar no STJ, ele volta para a tranca ou não. Aliás, eu acho que é por isso, exatamente por isso, que o Toffoli até hoje criou essa gaveta ad hoc e meteu o processo lá para dizer, não, temos que chegar a uma concertação entre os ministros. O que significa a gente dizer que não prende após a segunda instância? Brasil é Brasil. Né? Brasil é Brasil. E aí, então quem que fica... Né? Outro desqualificado, né, que está no STF. Toffoli, o outro desqualificado, sua grande realização, ser advogado do PT, né? Advogado do PT, na Casa Civil do Zé Dirceu. Zé Dirceu, que você deve ter de arrependimento, hein, nessa passagem na Casa Civil. Pois é, quem que fica soprando no ouvido do Toffoli, fazendo a pauta do STF, dizendo assim, olha, pode, o nosso cara aí do outro lado da Praça dos Três Poderes fez esse absurdo aí, expulsou diplomatas bolivarianos venezuelanos, mandou parar o lockdown, fala aí outra aí, sei lá, tá de treta com o Moro, pode ir pra cima que a gente garante. Eu tô aqui, tenho uma ligação em ponto eletrônico com o meu colega de farda ali no quarto andar também, do lado desse outro aí e tal, no quarto andar do Planalto. Pode ir que a gente segura. Tá? Ele é louco, ele é aloprado. A gente tá tentando controlar ele. Então ajuda a gente a controlar. Então, ele dessa vez, individualmente, foi contra o nosso conselho. Então a gente tá contando com você, ministro Toffoli, pra gente enquadrar o maluco e tal. Aí, General Ajax. Aí eu não sei se é porque eu sou velho. Toda vez que eu vejo o nome desse General Ajax, em vez de pensar na Grécia Antiga e tal, eu penso no Ajax Fresh Lemon. Tinha comercial na televisão, era um desinfetante, não tinha Ajax Fresh Lemon? Toda vez que eu vejo General Ajax, eu falo General Ajax Fresh Lemon. Existe ainda, você aí no chat? Tem ainda no Brasil? Ele mata coronavírus, o Ajax Fresh Lemon? Ou ele incentiva coronavírus? Enfim, então, o Ajax Fresh Lemon, que tá lá, né, e ajudando a manter a sinergia, a PUD General Vilas Boas entre a juristocracia e a casta militar, o general Ajax Fresh Lemon também é uma pessoa assim, você que está falando assim, não, os generais são a ala racional do governo, a ala racional nas instituições, está lá no STF, né, tem gente aí em assessoria do Congresso, aliás, tem vários deputados militares, tem os do Palácio do Planalto que seguram a besta-fera, ou tentam, na medida dos possibilidades, segurar a besta-fera. Eles não são ideológicos, as nossas Forças Armadas são profissionais, não são ideológicas. E a figura que está lá no gabinete da presidência, a Maria Alice falou que não, então não tem mais Ajax Fresh Lemon. Olha só, tem no STF, Maria Alice, lá foi preservada a Ajax Fresh Lemon. Então, é Fresh Lemon também, né? Lemon e Lemon. Então, olha só, olha, a Raquel Reis falou o seguinte, que ela usa... Não, tem sim, Maria Alice. A Raquel Reis está falando que ela ainda usa o Ajax Fresh Lemon, que o cheiro é cítrico e que agrada e é o mais barato. Eu também, aí ó, off-topic, digressão. Eu também gosto, pra mim, limpeza tem que ser com cheiro de limão. Eu só compro o cítrico. A gente é criado, né, aquela coisa de afinidade da criação, né? Pra mim, limpeza tem que ter cheiro de limão. Sem cheiro de limão, não está limpo o suficiente. Aí vai pra detergente da pia e tal, tudo pra mim tem que ter cheiro de limão. Limpeza é limão. Menos no STF. No STF, o Ajax Fresh Lemon é parte da sujeira. Lemon e Lemon. Aí, olha só. Então, aí você fala, pô, ele é o cara não ideológico, ele é o profissional, ele é o homem de Estado. Por isso que ele está lá no STF, pra garantir que as funções de Estado prevaleçam sobre a clivagem política. Ainda mais quando você tem uma besta-fera no Palácio do Planalto. Bonitão. Bonitona. Eis que Piero Leiner, sempre ele, resgatou aqui uma pérola do passado. Blast from the past. Olha aí, ó. Um pronunciamento de General Ajax Fresh Lemon
Lehman, Ajax Fresh Lehman e Lehman. Há semanas, algumas semanas apenas, da eleição do Jair Bolsonaro. Né? Então, vamos ver o discurso profissional nada ideológico? Né? Obrigado, Piero, mais uma vez aí atento. Piero é outro que tem memória também. É um mal, Piero. Nossa, o mal é ter memória. Resgatar essas coisas, né? Porque é como eu estava falando aqui, falando com o Paulo Galo, olha. Deus é amor, Deus perdoa, Deus até esquece. A internet jamais, os prints, como os diamantes, são eternos. E os vídeos também, que a galera sobe pro YouTube em canal de direita, que certamente as pessoas gravam. Então vamos ver o senhor que está lá fazendo a pauta do STF, que certamente falou pro Toffoli dar esse embargo de gaveta ad hoc aí, né? Acabou o julgamento, mas não sai o acórdão. Ai, gente, Brasil é Brasil, né? Mas enfim, esse sujeito, inclusive, vai fazer referência ao Lula, esse que está aí pendente de julgamento no STJ agora, vai fazer referência, vamos ver o não ideológico, o ser não ideológico e profissional, que pensa em Estado e não em governo, não em clivagem política, o homem da síntese e da união nacional. General Ajax Fresh Lehman. Foram escorraçados do poder. A última presidente sofreu. Perdão, eu coloquei aqui com velocidade 2, que é como eu assisto tudo no YouTube. Peraí, deixa eu voltar um pouco. Eu acho que o início é meio chato, então por isso que eu pulei. Vamos começar aqui no 1:44, que é quando ele começa a mostrar o quão au-dessus de la mêlée, o quão república e não clivagem política, o quão de Gaulle os militares são. Vamos ver aqui, ó. Entrar em choque no dia 28. Por isso ela é diferente. E alguém pode dizer, os ex-cadetes, ex-capitães, amigos, militares e familiares com os quais convivi ao longo de todos esses anos, algumas ideias sobre o que vai acontecer no dia 28. Dia 28 de outubro, o segundo turno da eleição de 2018. Aí aqui a descrição. General Ajax não é Fresh Lehman, o sobrenome dele é Ajax Pinheiro. Tá lá no gabinete do Toffoli. E eu acho que tá um pouco baixo, né? Deixa eu aumentar aqui o volume, tá no máximo, então eu vou dar um ganho aqui. Pera aí, galera. Esse é atenção, como eu falei, é o que tá pensando o Estado, ele representa o golismo das Forças Armadas, que não se mete em ideologia, clivagem política, não. É um pessoal que pensa Estado e não ideológico, profissional. São os profissionais das armas, nada ideologizados. Vamos lá, aqui. Ajax Fresh Lehman, vamos lá. Essa eleição do dia 28 não é uma eleição como outra qualquer. Ela é diferenciada. O principal componente dessa eleição que nós vamos agora nos confrontar é a ideologia. São duas ideologias distintas que vão entrar em choque no dia 28. Por isso ela é diferente. E alguém pode dizer, mas o PT já esteve no governo. Sim, esteve no governo por 13 anos. Só que numa situação diferente. Eles haviam vencido as eleições e porque levaram o país à pior recessão de sua história, 3 anos de recessão, e ao maior escândalo de corrupção do planeta, foram escorraçados do poder. A última presidente sofreu um processo legal de impeachment. Nossa, a adjetivação super au-dessus de la mêlée, super sóbria e golista, né? Escorraçada. Maior corrupção de todos os tempos. Quebraram o país, pior recessão dos 3 anos. Botou o Temer do pacote, né? O Temer com o meu Deus, o carequinha. Meirelles, né? Botou no pacote. Fomos nós que... É verdade, né? Porque a gente não sabia que íamos terminar com Joaquim Levy, mas enfim. Continuando aqui, o golista acima de clivagens políticas, não ideológico, profissional das armas. Agora, eles voltam numa situação diferente. E tenho certeza, eles voltam com sede de vingança. Se eleitos, nós, do Exército, seremos a principal vítima. Eu, como diretor de Educação Superior Militar, tive que, por várias vezes, explicar o porquê do currículo das nossas escolas militares incluíam certos assuntos. Eles tentaram, no governo do PT, influenciar os nossos currículos. Não conseguiram. Mas não tenham dúvida, se voltarem ao poder, eles tentarão fazer o que fizeram. A sua ideologia fez em países, por exemplo, como a Venezuela, em que o exército venezuelano é completamente dominado pelo poder
político e seus currículos são influenciados por eles. Isso acontecerá caso eles vençam as eleições. Outro aspecto que pode ser frisado é que essa visão de mundo que o PT representa, ela não deu certo em nenhuma nação. Em nenhuma nação. Aliás... Profissionalíssimo, não é nada ideológico? A visão de mundo que o PT representa não deu certo em nenhum lugar do mundo. Olha, haja profissionalismo não ideologizado. O Brasil é um país muito curioso. Há coisas que só existem no Brasil. Como... Atenção, essa parte aqui, hein? Você que está, né, intrigado, como eu estou intrigado com essa gaveta ad hoc criada pelo Toffoli, que tem esse diabinho no ombro para determinar a pauta e, inclusive, inventar a gaveta ad hoc, e que agora, nessa semana, com a rejeição dos embargos interpostos pelos advogados do Lula lá no TRF4, mais uma vez por unanimidade, a gente passa para a etapa do julgamento no STJ, sendo que, graças ao embargo criado pelo Toffoli, que divide sala com esse sujeito aí, o não ideológico, nós não sabemos se no futuro a execução passará a ser após a terceira instância, ou seja, a confirmação da condenação no terceiro grau, entre aspas, ou seja, a confirmação no STJ. Imagina, o caso do Lula, vamos lembrar que no primeiro caso, que era muito menos complicado para o Lula, houve a confirmação por unanimidade lá do triplex. O sítio, não mudaram os julgadores, a circunstância tornou mais desfavorável às teses da defesa, inclusive, e aí, mais uma vez, não estou falando que o Lula é culpado, corrupção não houve, a gente pode falar que foi um deslize ético, um deslize de ingenuidade e tal, a corrupção não teve, porque não teve o ato de ofício, né? Mas enfim. Então, dessa vez, houve o usufruto, né, a fruição por Lula e família do presente dado por Odebrecht e OAS, que não foi o caso do triplex. Então, é menos forçada a tese, embora não é real, mas a tese de corrupção passiva é menos forçada do que do triplex, em que houve confirmação por unanimidade na chamada Câmara de Gás do STJ. Então, ceteris paribus, mantida a correlação de forças, etc. e tal, a tendência é a confirmação. E pode ser que aí, na sequência, ou até mesmo antes, quem sabe, o Toffoli combine lá com a galera dele que prisão é executada após a terceira instância. E aí tem a unificação das penas, a primeira do Lula com a segunda, e outras virão, então é pendente de julgamento. E a gente não sabe, o Lula vai voltar para a Superintendência de Polícia Federal? Não acredito, quase certeza que não. Para ter acampamento de novo, não. Quem sabe ele não vai ser mandado para um quartel do Exército em Roraima, né? Ou sei lá o que mais. Enfim, então esse sujeito é o que está soprando no ouvido do Toffoli para se julga ou não julga e como julga essa história da prisão após a terceira instância, para onde agora vai a segunda condenação do Lula. Vejam o que ele falou sobre o Lula em 2018. Não faz tanto tempo assim, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Falando que o Brasil é bizarro. Eu também acho bizarro Ajax Fresh Lehmann, mas bizarro por pessoas como você, né? Continuando aqui. Em nenhuma nação. Aliás, o Brasil é um país muito curioso. Há coisas que só existem no Brasil, como citou o general Mourão, jabuticaba. É uma delas. Outra é um partido cujo candidato a presidente é orientado, dominado e controlado por um presidiário. Então, um dos candidatos a presidente recebe ordem do presídio. É algo curioso, só tem no Brasil. E outra coisa que só tem no Brasil, além da jabuticaba, um presidiário controlando um candidato a presidente no segundo turno, é a existência de um ser que está extinto no mundo evoluído, que é o comunista. Só tem no Brasil. É um profissional. Os países mais atrasados ainda têm essa espécie de dinossauro. O comunista, eu costumo dizer que ele é o irmão siamês do fascista. Eu tenho uma pergunta até aqui interessante. Vou até, de repente, mandar o vídeo e perguntar. O ex-ministro Aldo Rebelo é comunista, que foi ministro ministro da Defesa, já veio aqui ao programa várias vezes, fez declarações e revelações interessantíssimas, importantes aqui. É comunista, ele reivindica o comunismo e o nacionalismo, e sempre teve uma interlocução boa com os militares e preserva ainda, né, a interlocução com os militares.
Eu queria saber se o Ajax Fresh Lehmann fala isso na cara do Aldo Rebelo. Ou o que o Aldo Rebelo acha aí dos profissionais das armas. Porque, aliás, inclusive, essa semana, o ex-ministro Aldo Rebelo deu, acho que uma entrevista, a gente resgatar aqui, para o UOL, um artigo publicando, falando, governo é governo, exército é exército, eles são profissionais, não tem nada a ver, Bolsonaro não é militares. Então, esse aí que está lá no STF, ou seja, está numa instituição não política, entre aspas, e está falando que a ideologia cuja cartilha segue o ex-ministro Aldo Rebelo é jurássica, é algo extinto em qualquer país civilizado. Continuando aqui, hein? Durma com essa, vamos lá. Saulo, o comunista, eu costumo dizer que ele é o irmão siamês do fascista. Nessa próxima eleição, então, vocês verão agora a repetição no segundo turno do que ocorreu no primeiro turno. Uma tentativa de mudar o voto do eleitor de forma subliminar. Exemplo, o porquê. 10 dias antes da eleição, o Bolsonaro tinha em torno de 32% e aumentou em 10 dias 70% o número de seus eleitores. Ele passou de 32 para 46 e alguma coisa. Isso representa 70% dos votos que ele tinha. Como isso ocorreu em 10 dias? Não é que ocorreu em 10 dias. Esse movimento pró-Bolsonaro já existia anteriormente. Ele foi represado, que foi uma forma que os institutos de pesquisa usaram para tentar influenciar o eleitor. É assim, o eleitor indeciso, ele vota no partido vencedor. Se ele vê que o candidato A vai ganhar a eleição, o indeciso tende a votar com ele. Quando eu represo o resultado das pesquisas às vésperas das eleições, eu estou influenciando o eleitor indeciso. Só que esse movimento não podia ser escondido, esse movimento pró-Bolsonaro, muito tempo. Aí, 4 dias antes das eleições, eles liberaram. Não conseguiram liberar o de senadores e governadores. Aí nós vimos aquelas aberrações. A Dilma era primeiro, passou para quarto. O Pimentel em Minas perdeu. O Viana no Acre, a Graziotin no Amazonas, o Suplicy em São Paulo. É que esses aí, eles seguraram a informação até o dia das eleições. O presidente não dava para segurar mais, porque seria um vexame muito maior do que foi. Aquele movimento do ele não, orquestrado uma semana antes da eleição, era para transformar aquilo ali no que foi aquele movimento de 2013, que começou pequeno, foi crescendo em 2013 e desembocou no impeachment. Aquilo foi um balão de ensaio para tentar atingir o Bolsonaro. Não deu certo, porque no dia seguinte o movimento pró-Bolsonaro foi muito maior. Então agora, dia 28, até lá, seja um ativista do país. Não ache que a eleição está ganha. Não está ganha. Aí, ó. Ativista do país. Quase ganha. Mas se você convencer um amigo, um indeciso, a votar no lado que tem ideal, que tem fé, que eu acredito que dará um destino melhor para o país, você muda, você decide as eleições sim. Um voto decide as eleições. Participe de carreatas, passeatas, caminhadas, adesive seu carro, fale com seu vizinho, entre nos sites e discuta. Coloque seu nome, mas discuta com argumentos, com lógica, não com fake news. Eles vão dizer que você está usando de fake news. Aliás, o comunista, ele é especialista em acusar o seu adversário daquilo que ele é. Olha. Ele chama o adversário de fascista quando o fascista é ele. Eu conheço gente assim, né? Ele chama de ideológico, o ideológico chama o outro de ideológico, né? Incrível. Ele quer dizer que é o comunista que chama o outro do que ele é, né? Não é... Tá bom. Continuando aqui para concluir. O Daniel Correia e Maurício Molinar, que já estão com a gente na sala, que são comunistas e reivindicam,
General Ajax Fresh Lehmann está lá no STF, ele acha que vocês são jurássicos e um sinal do atraso do Brasil. Vocês existirem é um sinal do atraso. Né? Vamos terminar de ouvir aqui a lição do golista, república, Estado, acima de querelas político-partidárias ideológicas. Vamos lá. Mentiroso quando mentiroso é ele. Isso é uma técnica comunista usada há muitos anos. E ele não diz que ele é comunista. Ele é socialista. O socialista é um comunista envergonhado. E o comunista é um fascista, é irmão siamês do fascista. Maravilha. Então, de dia 28, não esqueça, é decisivo para o país. É importante que nós joguemos até o último minuto. O jogo só se ganha quando o juiz apita. Ó, o canal Verdade em Direita tá aqui, ó, lá em 13 de outubro, agora já está gravado também nos nossos registros do Duplo Expresso. Mas olha que interessante, aí você vê esse vídeo lá da reta final de 2018, do sujeito falando que estava em disputa, né, as ideologias e tal, e que o projeto do PT é o responsável pela pobreza no mundo, que o socialismo não deu certo em lugar nenhum, citou Venezuela, falou que o comunista é algo jurássico e que só existe em locais atrasados, é um sinal do atraso do Brasil, falou do presidiário que comandava o PT, ele está no STF fazendo a pauta com o Toffoli. Aí eis que um comunista, portanto, a seguir a lógica do general Ajax Fresh Lehmann, jurássico e sinal do atraso do Brasil, o ex-ministro Alto Rebelo, dá entrevista lá no Congresso em Foco, falando o seguinte, ó, Bolsonaro não tem apoio militar para golpe, diz o ex-ministro da Defesa, na qualificação do afiliado à época ao PCdoB, partido que protagonizou a guerrilha do Araguaia. O ex-deputado Aldo Rebelo comandou o Ministério da Defesa entre outubro de 2015 e maio de 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff teve o mandato cassado. Mesmo com as divergências ideológicas, bota divergência nisso, né? Isso que é dar um play aqui, divergência, né? Mesmo com as divergências ideológicas, Aldo exerceu o cargo sem embates com os militares, algozes na década de 70, de seus companheiros guerrilheiros. Diferentemente do que se poderia pressupor, sua nomeação para o ministério recebeu aplausos de seu então colega de Câmara, Jair Bolsonaro. Eu não sabia disso, mas não precisamos falar tudo. Mas então eu não sei, isso talvez o Aldo Rebelo leia como teatro, né, e paixão eleitoral, político eleitoral, esse pronunciamento do Ajax Fresh Lehmann, que está lá fazendo a pauta do STF com o Toffoli, a pauta que vai dizer se o Lula vai para a tranca ou não daqui a alguns meses, né? O presidiário, ele falou, é bizarro, né? Bizarro ter comunista no Brasil, bizarro o presidiário comandar um lado da disputa que vai se colocar agora. Pois é, esse não ideológico, né, profissionalizado, Forças Armadas é uma coisa, o governo Bolsonaro é outra, não cola. E aí, à luz disso, é que se torna esquisito, você vendo, né, a convicção ideológica desse pessoal na ordem econômica, algo que muitas pessoas questionaram. O DefesaNet, lá do Nelson During, deu uma guinada editorial que ninguém está entendendo. Então, olha que loucura. É esse aqui, ó. Publicaram esses dias, aliás, vocês dois aí que vão nas reuniões da Auditoria Cidadã da Dívida, Maurício Correia, misturei, Daniel Correia e Maurício Molinari. Olha só, Maurício Correia era o ministro da STF que morreu lá indicado pelo Itamar. Olha só. Publicado no dia 6, artigo da Maria Lúcia Fatorelli. Olha, Maria Lúcia Fatorelli, artigo da de maio, mas publicado 2 dias depois, dia 6, lá no Diário do Surto e DefesaNet. Ó, banca oportunista aproveita a pandemia para destruir as finanças públicas. Pô, o Ajax Fresh Lehmann é o garante, é o cara que botou o Guedes na fazenda, é a política. Ele falou que o socialismo, o estatismo e tal, isso é responsável pela pobreza, e aí vai o cara que reflete, né? Muitos desses generais publicam no DefesaNet, e começou a botar artigo da Fatorelli, um artigo batendo no Lehmann, outro dia, já mostrei aqui até no ar com Piero Leiner na semana passada, teve outro artigo aí também falando, né, contra o ultraliberalismo. Não tá esquisito? Tá esquisito essa guinada editorial. Piero Leiner tem algumas opiniões aí sobre essa questão. Parece que tem pode ser que tenha, até eu peço Tina, para! Peço até ao Nelson During que esclareça, se for possível, essa questão, se há uma motivação até de cunho do financiamento editorial desse veículo, porque parece que tem uma reviravolta aí, eles são vinculados ali, financiados por várias startups e tal, da área de segurança, e uma que financiava o veículo foi adquirida pelos suecos da Gripen, lá do caça Gripen. A Gripen adquiriu. Isso aí talvez esteja ameaçando, ou possa ameaçar, então talvez seja a hora na leitura... Tina, vai estar.
talvez seja a hora de esse pessoal mostrar os dentes e tal, mostrar alguma independência para conseguir alguma coisa a mais, não sei. É uma hipótese apenas levantada do Piero, mas achei muito interessante até pedir autorização a ele para colocar o áudio que ele mandou nessa manhã, porque as pessoas estão intrigadas e várias pessoas até chegaram a supor, não, finalmente os militares nacionalistas que estavam envergonhados, agora eles vão dar um golpe no golpe. Chegamos a 1967, vamos ter a guinada. E olha, eu vejo gente no meu grupo falando, ai, será que finalmente agora vai? Eu vou botar minha barba de molho. Se tivesse, vou ficar muito cético, porque eu não acredito numa conversão de Saulo para Paulo na estrada para Damasco desse sujeito aí que acabou de falar no vídeo que você ouviu, que está lá no STF fazendo a pauta. Eu não acredito, né? Eu não acredito que a gente possa extrapolar isso e colocar nossas fichas numa publicação de um artigo da Fatorelli no Defesa Net, né? Porque agora, né, nunca... A Fatorelli começou a trabalhar essa semana. Ela não está denunciando há anos e anos que ocorre, então assim, eu não me convenço, e tampouco o Piero está cético também. Vamos ver aqui Piero Leiner, ó. Aí, Romulus, tá muito... Peraí, tá muito alto aqui, deixa eu dar uma redução para não estourar o tímpano do nosso caríssimo expressionado. Com isso eu vou concluir aqui e já chamo os dois da Revolução Brasileira, que inclusive eu não sei por onde vocês querem começar, se vocês querem rebater... Qual foi a provocação do Elias Jabor, que ele falou alguma coisa aí e tal, e depois essa do Ajax Fresh Lema falando que comunista é jurássico e prova a sua persistência é prova do subdesenvolvimento do Brasil. Vamos ver qual petardo vocês respondem primeiro, mas aqui vamos ouvir primeiro o Piero Leiner. Rolado, porque eu tenho a impressão que as coisas do Defesa Net também envolvem um pouco toda essa transação da Embraer aí. Ah, tá com velocidade 2, tá vendo tudo, eu ouço velocidade 2. Vamos lá, velocidade 1, agora sim. Agora eu vou voltar aqui. Que tá tudo muito obscuro ainda. Mas essa Atmos aí, que foi comprada pela Saab, né? Ela era, enfim, uma filhota dessa fundação Ezeut, que é muito ligada ao Defesa Net. Eu acho que é um dos principais patrocinadores deles, inclusive. E é uma coisa obscura essa fundação Ezeut. Uma vez eu tentei decifrar ela e fiquei boiando. Mas o negócio é o seguinte, das duas uma, né? Ou os caras estão putos porque os americanos perderam essa boquinha, e essa Atmos é que vai controlar agora, né? Pelo que os caras estão falando nesse artigo, né? De 3 caras do ITA. Vai controlar a aviônica dos Gripen, né? E os radares e tal, né? E você sabe que isso estava meio na mão dos israelenses, né? Opa! Quando eles adquiriram a Mectron, que trabalhava junto com a Embraer. Então, tem um rolo qualquer aí. Inclusive, se você olhar o artigo, né, eles falam, né, de como a cadeia de produção da indústria de defesa nacional foi rifada para os estrangeiros nos últimos tempos. Eles citam o caso da ODT e da Mectron, mas não dão a mínima para isso. Só dizem assim, não, fica lateral ali no artigo, entendeu? Não, isso é um outro caso. Então eu acho o seguinte, isso tudo envolveu uma puxada de tapete no setor privado em relação ao consórcio Israel-Estados Unidos e a coisa da Embraer, na parte de defesa, sobretudo. Não sei como é que ficam os contratos de Cisfron e os Cambal. Acho que isso aí continua do jeito que estava. Para a coisa dos radares lá, do sistema de fronteiras. Mas aí os caras assumem a posição contrária, né? Pode ser bem isso também, entendeu? E aí usam essa conversa toda de Embraer e começam a dar essa pinta de nacionalista para pôr a faca no pescoço de alguém. Enfim, deve ter mais rolo aí que a gente não tá sabendo. É isso aí. Sabe quem pode esclarecer a gente? O Nelson During. Ele tem o meu contato, se ele quiser explicar pra gente a guinada editorial 180 de Saulo para Paulo, se tem a ver ou não com essa história aí, ó, e o artigo ao qual o Piero faz a referência está aí na tela, ó, o que esperar da política de desenvolvimento da indústria aeroespacial brasileira, o caso Atmos. Então, Atmos era uma das principais financiadoras, patrocinadoras do Diário do Surto, o Defesa Net, e, como ele falou, o artigo assinado por 3 professores do ITA, Tiago Cagliari,
Gilberto Mor Correia e Lígia Maria Soto Urbina. Fica de olho aí. Então você que está achando que chegou, tocou a cornetinha, chegou a 7ª Cavalaria Nacionalista, que estava até aqui dormindo, né, e que a Jacques Fresh Lehmann virou agora desenvolvimentista, bota suas barbas de molho. Duplo Expresso. Aí, né, sabendo aí que o pessoal está tendo discussões acaloradas dentro entre as tendências, né, até a gente já comentou aqui que o revival da polêmica do gráfico de pizza da Auditoria Cidadã versus o pessoal recém-convertido via André Lara Rezende, a MMT. Mas assim, vamos tratar disso domingo. Gustavo Galvão já confirmou que ele vai entrar nessa. Ele falou que ele vai conseguir ser salomônico. Vamos ver. É mineiro, né? Mineiro vai muita coisa. Mas então, mas não conseguiu ainda não. Vamos ver se ele consegue voltar, tá? Estou na expectativa da volta dele. Mas então, aí a Angélica Lovato pegou aquela tamanca holandesa, sabe aquela tamanca holandesa de madeira? Pum, tal, os caras tiveram que sair, né, o Boulos, e falando, eles só descobriram depois da Angélica Lovato avisar, que o Fernando Henrique e o Rodrigo Maia iam estar. Tinha até banners de divulgação da CUT lá, com a carinha do Boulos, mas eles só descobriram depois. Aí ficou insustentável, né, já que está esse acirramento, o pessoal recorrendo até a, enfim, né, polêmica simulada para esconder uma polêmica real legítima, né, disputa de poder dentro de uma sigla partidária. Imagina, então, poder pegar. Imagina chegar no Congresso do PSOL, que foi adiado, né, por um ano. Aliás, já mostrei a coincidência, que não é nada coincidente, não é nada aleatória, né, é coincidente, mas não é nada aleatória, temporal, entre o ressurgimento do debate sobre o gráfico de pizza, que tem, sei lá, 10 anos, 5 anos, MMT, que é dos anos 90, e o Congresso Nacional do PSOL, que era em março, abril, maio, sei lá, agora, né? Aí em fevereiro surge a polêmica. Por quê? Coincidentemente, quem está na direção do PSOL hoje aderiu via André Lara Rezende a MMT, e quem está tentando aumentar o seu espaço relativo, que não é só a Revolução Brasileira, é também também, por exemplo, outra tendência aí da Fernanda Melchiona, deputada que é líder da bancada, ela apoia a Auditoria Cidadã e outras aí mais à esquerda, né? Coincidentemente, não se tem essa clivagem política. O pessoal, né, os desafiantes estão associados e apoiam a Maria Lúcia Fatorelli, a Auditoria Cidadã, e os críticos, né, têm um discurso que não desagrada em todo a finança, já que fala, não, endividamento não tem problema, isso aí é secundário, isso aí pode até acabar com a solvência do Estado, porque ninguém vai querer emprestar, você vai assustar o pessoal com história de auditoria, olhar se o contrato é válido ou não é válido, já há transparência suficiente, e, ademais, seja válido, não seja válido, o que é certo é que a gente pode imprimir à vontade dinheiro, o Banco Central liga a impressora, a gente pode pagar, podemos ter uma dívida como o Japão, 150%, como a Grécia, 200%, como o Líbano, mais de 200%, não vai ter problema nenhum, certamente, porque a gente não tem nenhuma vulnerabilidade externa, não temos problemas de conta corrente, né? Inclusive estão no horizonte muito próximo, então não há como fazer a moeda desvalorizar, criar uma inflação, como tantas vezes a finança transnacional conseguiu empurrar em países que não atendiam ao seu comando, né? Inclusive a finança transnacional, que controla os grandes grupos econômicos e as companhias transnacionais que fazem essas remessas de lucro, eles não operam essa questão do ganho, arbitragem, para tirar na alta e depois voltar na baixa. Então, se você emite mais real, menos real, sem ouvir o pessoal da finança, eles não vão de boa, não tem problema nenhum, eles vão ficar quietinhos, assim, chupando o dedo. Porque eles querem o desenvolvimento do Brasil, lógico, a finança transnacional, né? Esse é o projeto de longo prazo deles. Então, assim, falar que o Brasil tem soberania monetária, eu já falei, a gente aprende isso, né, na faculdade de Direito, a diferença de iure e de facto, de fato e de direito. Né? Então, assim, ou melhor, eu falei de iure, de facto, de direito e de fato. Tá lá, né? Assim, eu acho que nem precisaria dizer o Brasil na Constituição. O Brasil tem soberania monetária. Deve ter um artigo na Constituição, não sei, falando o real é a moeda nacional do Brasil, concurso forçado em todo o território nacional e tal. Deve ter alguma coisa assim, né? Replicando. Aliás, nem sei se tem, porque na época que eu estava em bancas de advocacia e a gente fazia relatórios
para investidores estrangeiros no Brasil, de como era a legislação brasileira, a gente sempre tinha que recorrer, sabe a quem? Quem que falou? Gente, olha isso, estou falando. Isso é Brasil, isso é um exemplo concretíssimo. Quem que foi a primeira pessoa na história do Brasil independente e do período republicano que chegou e falou: ah, que negócio é esse de chegar aqui no Brasil, botar contrato de aluguel em libra esterlina, em ouro, porque está dizendo que a moeda nacional, que sai lá da Casa da Moeda, e papel higiênico é a mesma coisa? Mas que falta de dignidade. Mas isso não é um país digno? Não. Não tem mais essa história de botar contrato denominado em moeda estrangeira, em ouro. Não. É obrigatório. Você quer fazer negócios jurídicos no Brasil, pagamento é na moeda nacional. Na época, era o Cruzeiro. Acho que é Cruzeiro, não era Cruzeiro? Adivinha? Vou fazer uma pergunta. Não sei se ele estava ouvindo, já que ele está sem internet. O Mário Maestro está voltando aí. Tentando voltar, está sabotado pela tecnologia. Vai ver que são aqueles, como é que eles chamam? De chemtrails dos aviões aí, a galera conspiratória morre de medo daquele rastro de avião e tal. Vai ver que são os chemtrails. Então, os também estão loucos com a história dos satélites do Elon Musk, os dois satélites aí que estão falando: não, trotskista não pode, vamos prejudicar. Prejudicou o Alejandro, prejudicou agora o Mário Maestro. Tá de lado aí sua imagem, Mário. Tenta virar o celular para ver se volta. Mas é até bom que você já ouve a pergunta que eu ia fazer. Era o que? Era uma coisa assim. Talvez ele até saiba a resposta, que ele é historiador e ele é fã da pessoa em questão. Aí pensa aí na história do Brasil, quando que o Brasil passa a ter alguma dignidade nacional. Pois é, adivinha quem que ditadorzão, fala assim: não, agora é decreto-lei no Brasil, a moeda nacional tem curso forçado e ninguém mais vai ter essa história de fazer contrato de aluguel, contrato de compra e venda em libra esterlina, em ouro e nada mais. Contrato no Brasil e pagamento é só na moeda nacional. Mário Maestro, quem foi a pessoa? Eu vou dar uma dica: você tem um busto dele na sua casa em Porto Alegre. Ô Getúlio, eu sei que você é um fã de carteirinha do Getúlio. Então, mas Getúlio é muito mais complicado. É um outro tempo. Tudo bem. Mas só para concluir esse comentário, Mário, que eu estava fazendo aí para dar o tempo para você conseguir voltar. Então, minha gente, né, a finança transnacional, a gente não tem soberania monetária. Desde lá, tem esse decreto-lei falando: ó, no Brasil, a moeda que tem curso forçado é a moeda nacional, lá está cruzeiro, mas enfim, né, você tem a interpretação evolutiva, hoje em dia é o nosso real. E você não pode estipular contratos em outras moedas, pelo menos não oficialmente, né? Tem gente que faz contrato de gaveta em dólar e tal, ou usa, né, a dolarização disfarçada botando reajuste de aluguel com aquele índice lá da FGV, de inflação, né, do atacado e tal. Tem todas essas maracutais, né, adaptação, flexibilidade brasileira, enfim, o jeitinho brasileiro para tentar se blindar dessa disposição soberana. Então, tudo bem, desde lá nominalmente a gente tem curso forçado e nós nem precisaria dizer uma redundância, né, dizer: olha, nós temos soberania monetária porque o Banco Central do Brasil emite a sua própria moeda e se a nossa dívida é interna, né, você cria a moeda que você paga. Então, enfim, não tem problema. Agora, se fosse assim, por que a gente tinha juro alto esse tempo todo, né? Precisou. Foi só agora que a gente passou a ter a dívida sendo interna e a capacidade de impressão da moeda? Não, sempre foi assim, né? Pelo menos desde o real, né, que a gente internalizou que era a dívida externa, desde essa época tinha isso daí, sempre foi problema. E é o discurso, mesmo que não fosse verdade, é o discurso da debitocracia, do superávit primário que faz a gente ter aí o teto de 20 anos nos gastos sociais, na saúde e educação, cujos resultados a gente está vendo aí com a pandemia. Então, mesmo pedagogicamente, mesmo que fosse errado isso, é interessante você alertar as pessoas, porque a disputa ideológica é essa: não pode investir na saúde, na educação, não pode comprar respirador mecânico. O sujeito não falou isso? Não pode comprar respirador mecânico, porque o governo é a dona de casa, ele não pode gastar mais do que ele arrecada e tal. Então você fala: não, mas espera aí, então vamos discutir o orçamento doméstico da dona de casa. Que negócio é esse dela comprar 5 em feijão e pagar 50 pro agiota ali da esquina? Não, vamos rediscutir esse negócio. Então até para, né, a discussão pedagógica é essa. Agora, essa polêmica, ela está aí mediatizada porque ela está sendo instrumentalizada numa disputa interna partidária, legítima, né? O que eu acho que a pessoa tem que falar claramente. Se ela quer bater na tendência A, na tendência B, na deputada líder da bancada,
no professor de economia do Sul, fala, ó, eu quero bater porque eu quero continuar mandando no pessoal. Agora fala, é terraplanismo econômico e tal. Até há controvérsia. O Nildo Orix já falou, inclusive aqui, que na terça-feira que vem ele vai falar de algumas imprecisões que não são desconhecidas. É meio que uma provocação aquela história de lançar amortização na despesa. É um erro reivindicado, né? Vamos dizer, não, o pessoal está dizendo que amortização não é amortização, isso é pagamento de juros e tal. Então é uma polêmica interessante do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de estratégia de comunicação e pedagogia política para o povão, mas ficar com essa história de desqualificação, é terraplanismo, não sei o que tal, não me interessa. A gente vai começar então essa discussão no domingo com o Gustavo Galvão, que falou que mineiramente vai agradar gregos e troianos, e seguimos com o Nildo Orix na próxima terça-feira. Como você diz aqui no programa, é o bom debate, né? Vamos pro Exatamente, bom debate. Angélica. Inclusive, né, eu comentei aqui essa questão que até a gente já tinha tratado no programa quando surgiu, né, requentaram a história do gráfico da pizza. A gente falou, gente, tem uma coisa interessante aí, conceitual, realmente, e eu tinha dúvida, né, eu estudei economia, mas essa área de finanças públicas na minha, eu fui falar com o Gustavo Galvão, e falou, não, até tem essa questão realmente, assim, seria um erro primário que ninguém cometeria, lançar amortização num gráfico de despesas financeiras, mas está ali como uma provocação, assim, ó, eu sei muito bem, mas eu vou lançar porque eu sei que nessa rubrica aí de amortização tem coisa que não é amortização e que é juros, então eu estou colocando para suscitar a discussão enquanto provocação, e aí vai falar, e o próprio Gustavo, que foi quem primeiro falou no Brasil nessa história de finanças funcionais, que agora ficou conhecido como MMT. Então, essa polêmica interessante, a gente vai tratar no domingo. Já encomendei, o Nildo Orix falou no ar, que vai tratar na terça-feira que vem com a gente também. Mas até essa polêmica interessante, ela foi instrumentalizada por uma disputa que é legítima, essa disputa política, orientação do partido, mas com essa coisa, com uma discussão que o pessoal não é sério. Em vez de falar assim, pô, e tal, né, isso aí não tá certo, tá errado, não. A pessoa, não, isso aí é terraplanismo, isso aí é má fé. Nossa, adjetivações pesadíssimas lá atrás, né, a gente viu, contra a Maria Lúcia Fatarelli, contra o José Cidadã, e contra a gente. Aí primeiro eu pensei, pô, né, que coisa. Até a própria Maria Lúcia Fatarelli pensou que era uma coisa que falou, pô, o vídeo, né, que eu fui e falei dessa questão aí dos economistas, alguns economistas, no pessoal que estavam falando disso, teve muita visualização, foi um programa de domingo desses com muita audiência, e aí depois teve esse recorte, né, que foi feito e tal. Aí ela falou assim, olha, melhor, né, deixar passar o fogo e tal, vou ficar um pouco aqui mais discreta, não sei o quê. Mas eu depois de fazer minhas apurações, falei, olha, Maria Lúcia, o negócio é o seguinte, não, realmente o programa foi muito visto, né, e aí por conta disso o recorte lá depois, dois dirigentes do partido falaram de uma forma muito assertiva, né, digamos assim, né, agressiva, uma adjetivação muito pesada da Maria Lúcia e até do nosso programa também, e depois aí, né, a economista que fez o programa do Boulos, em 2018, também falou, e assim, eles se referiram ao recorte, algo que absolutamente não estava no recorte, né? Então, assim, uma interpretação, digamos assim, não autorizada pela literalidade do que foi dito. Eu registrei isso aqui como tinha que fazer, né? Mas aí o que aconteceu? Na sequência, eu conversando com pessoas no partido, não foi você e não foi o Nildo Orix, foram outras pessoas, inclusive, você sabe disso. Eu te falei quem que fez a intriga. Eu falei, ó, tô aqui, eu que passei a informação, fui fazer minha apuração, ó, foi tal pessoa que foi intrigar, olha aqui e tal. Aí, eu, quando sabendo disso, falei, olha, aí eu somei 2 e 2. Eu falei, olha, o que está acontecendo, o que tem daqui a um mês? Tinha, pelo menos, aquela altura, Congresso Nacional do PSOL. A Auditoria Cidadã, mas não, a Revolução Brasileira, mas não apenas, também tem a Fernanda Melchiona e outras tendências e tal, as mais à esquerda, estão associadas politicamente à bandeira de auditoria da dívida pública. As que estão, hoje em dia, associadas à tendência que está na direção, são contrárias. Aí você pode falar, o Nildo Orix, ele carrega, ele fala, esse pessoal quer conviver com a finança, acha que tem espaço, eu não vou nem falar, vai ver que eles se convenceram mesmo, que a gente pode, nós temos soberania monetária e podemos imprimir real à vontade, não tem problema nenhum, vai ter problema nenhum nas coisas, pode ser, até a discussão é interessante. Eu discuti isso com o Gustavo Galvão, Angélica, que é um proponente, ele foi o primeiro a falar disso. Ele fala, eu falei, o Gustavo, a sua teoria eu acho o máximo e tal, um barato, mas não funciona porque o Brasil não tem soberania monetária. Ele tem sim, imprime o dinheiro, a dívida é em real. Eu falei, Gustavo, se fizer isso, os caras fazem uma crise e tal. Falou, mas então, soberania monetária tem, que a gente não tem a soberania política e militar. Eu falei, mas soberania real, a soberania monetária, ela só não é apenas uma letrinha num papel se você tem a soberania política e militar. Se você não tem, então é uma ficção, é o que eu falava aqui, de iure de facto, de direito de fato. Temos de direito, soberania monetária, não temos de fato, né? Então, essa discussão eu até acho interessante, ele até reformulou.
porque antes ele falava, temos soberania monetária, ele agora já faz uma qualificação, temos, mas depende de soberania política. Não. Essa polêmica a gente vai trazer aqui. Agora, esse tipo de sequestro, né, ou de instrumentalização, eu até acho assim, poderia usar até isso, falar, olha, um novo ponto de divergência entre nossas tendências é essa questão da auditoria, e aí falar claramente qual é a posição de cada um, falar, olha, eu acho que vai afugentar o dinheiro da finança, a gente precisa disso para se demonstrar, mas poderia agora ficar com desqualificação de terraplanismo econômico, aí já pegaram, já botaram duplo expresso a quinta coluna, não sei o quê, mas eu falei para Maria Lúcia Fattori, eu falei, Maria Lúcia, não foi só isso, quer ver que como vem aí um mês o Congresso, o pessoal vai continuar batendo em você, porque a intriga lá dentro. Ainda outra, e mesmo ela, né, enfim, deixando a coisa esfriar, ficando um tempo aí ausente do programa, quando chegou 2 semanas depois que ela publicou um artigo, acho que era até entrevista, na RBA, a Rede Brasil Atual, que é do Sindicato dos Metalúrgicos. Ela foi lá para um veículo do PT, e aí falou, quando começou a coisa do coronavírus, falou, olha, se parar, ou se auditar a dívida, ou parar de pagar o serviço da dívida, libera automaticamente R$1 trilhão para comprar respirador mecânico, CTI, levantar o hospital do dia para a noite, como fez a China. Não vou entrar aqui no mérito, se convém ou não convém, dar calote no serviço financeiro e fazer esse momento. Mas ela falou isso. Aí o que aconteceu? As mesmas pessoas, né, foram com a mesma adjetivação, não era mais no Duplo Expresso, era no veículo BT, mas desceram. Aí tem recruta youtuber, mais de um youtuber, às vezes filiado ao PSOL, às vezes filiado em outro partido, supostamente revolucionário, para também descer a lenha na auditoria cidadã e tal. Que na verdade, assim, a polêmica é interessante, mas a gente não é ingênuo de não ver o uso político que está se fazendo uma polêmica interessante. A gente vai tratar aqui da polêmica interessante. E aí, só para concluir isso, passar para você, já que a gente está falando aí dessa questão da disputa legítima pela correlação de forças dentro de um partido de esquerda, no caso, o PSOL, olha só, algo aqui que eu já falei, né, mas vou falar de novo, enfim, tá? Olha só, lá no chat, nosso chat, a Lu Amaral, que esteve aqui ontem no programa comentando, ela que representou o pessoal do esoterismo, ela fez um pedido, olha, botou, ó, acho que estava na hora do Rômulo Maia chamar o deputado Glauber Braga de novo. Ele está com os dados atualizados sobre carência de leitos no Rio. Parece que hoje já são mais de 1.000 leitos que faltam. Eu vi me mandaram um link de uma live do Glauber, importante sempre, eu já falei, eu admiro o trabalho dele, eu acho que dos parlamentares, ele sem sombra de dúvida é o melhor, né? O que mais ousa, o que mais estressa os limites da institucional, da coisa, né? Realmente do que se pode fazer de questionamento. Eu vi que ele fez uma live essa semana com uma pessoa do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro falando disso. Mas eu quero falar o seguinte, não precisa do Glauber, eu já estou em contato, já tenho contato dessa pessoa, inclusive antes dele fazer essa live com o Glauber, eu já tinha o contato, eu estou só sem tempo mesmo, mas vamos trazer essa pessoa do Sindicato dos Médicos do Rio para falar disso. Só que aí é o problema, só para deixar aqui a coisa clara, assim, né, o que eu falo, eu continuo falando, né, falo na minha família, voto no Glauber e tal, é o melhor deputado, reafirmo, né, tô coerente, de forma coerente consigo, mas há um constrangimento, né, e isso ficou claro para mim naquele momento em que estava tendo, tempos atrás, aquele evento lá no Congresso Nacional, sobre o qual todo mundo silenciou, Angélica. Só os fardados lá falando do PL 1595, agora com o coronavírus não se fala mais disso. Mas era o evento do Major Vitor Hugo, falando que tinha que ter regime de urgência para o PL. Nós que estamos monitorando isso, nós que alertamos a assessoria e o próprio deputado sobre isso, e por causa do nosso alerta, inclusive na véspera, já se sintetizando, olha, o problema é esse artigo, ele pôde ir lá e foi a única pessoa que apareceu. Não, infelizmente, não foi ninguém da assessoria dele para transmitir ao vivo a fala dele, eu acho que seria importante. O que aconteceu é que o próprio serviço da Câmara, ali de comunicação social, gravou 2 minutos da fala dele, né, e foi isso que foi truncado, foi o que foi, né, a assessoria não foi lá registrar. Mas foi o que teve. E aí, pelo menos, por exemplo, ele saiu com a informação, então a gente trabalhou aqui olhando aquilo e denunciando, aí por causa disso, ele que está lá, aí você vê, tem algumas vantagens da gente estar dentro das instituições. Pode ter suas limitações também, às vezes até ser problemático por legitimar isso, mas vantagem tem. Então ele que estava lá, ele ouviu que o próximo passo era pedir regime de urgência. Isso eu não tinha condição de saber daqui da Suíça. E aí ele foi denunciando no Twitter dele, ó, o pessoal tá pedindo regime de urgência e tal. E aí eu vinha já há semanas entrando em contato com a assessoria pro Glauber voltar, atualizar isso, e mandei. Quando eu mandei esse relato aí dos artigos, ele agradeceu, né? Mas eu via que tinha um constrangimento. Eu sou do Rio de Janeiro também. Eu sei o que os códigos querem dizer. Ai, não dá. Ai, o horário. Aí na primeira tudo bem. Ai, na segunda e tal. Eu sou do Rio também. Eu sou do Rio. Falei, bom, tem um constrangimento, né?
Aí eu falei, vamos testar se é um constrangimento? Aí eu peguei, né, aquelas as políticas controversas de Cacique Juruna auto-intitulado século XXI. Eu botei, né, denunciei, quando ele fez a denúncia do projeto de um gesto, eu peguei o tweet dele falando, olha, né, a Vitor Hugo vai vir com pedido de urgência. Aí eu peguei, botei um printzinho inocente, nada demais, botei a minha mensagem na véspera do evento para ele, sendo eu alertando que haveria o evento, mandando o resumo e ele agradecendo, obrigado e tal, vou lá, não sei o quê. Aí ele achou muito ruim comigo, mas era justamente eu estressando para ver se tinha mesmo esse constrangimento ou não, para sair daquela carioquice, né, do hoje não dá, hoje tá muito cedo, hoje, né? E aí ele foi reclamando, ele falou, pô, você não pode botar, né, ele começou a dizer, você não pode botar uma conversa privada. Então eu falei, não tem nada demais, só mandei que eu mandei a informação, você foi lá, até louvei a atitude de você fazer, e que você agradeceu, só isso, não sei o que tá. E aí reclamou de outras coisas também, assim, de alguns constrangimentos. Então, quando já vi esse constrangimento, eu confirmei, pra mim tá bom, continuo admirando a atuação dele, inclusive essa de denunciar e ir atrás da pessoa que é a mais bem informada para falar como tá a situação de leitos de CTI no Rio. Inclusive, depois eu vou falar aqui que tem chegou mais um hospital público no Rio com container de frigorífico, porque estava, mais uma vez, que nem em Manaus, pessoas mortas em macas, em corredor, lá no Hospital Lourenço Jorge, na zona oeste do Rio de Janeiro. Estou aqui já com a matéria do UOL sobre isso. Mas então, vou trazer essa pessoa para falar, não há necessidade. Mas há esse constrangimento, e não é... Aí, assim, de onde vem o constrangimento? Aí já tem o meu constrangimento para comentar, eu não vou falar o nome. Mas assim, no chat eu falei, mas assim, aqui eu respondi a Lu, né, que é uma amiga, eu botei aqui, cadê a minha resposta para a Lu? Ué, tinha botado aqui, gente? Cadê a de Rômulus Maia? Cadê? Lu Amaral, cadê? Opa, ele andou sozinho. Bom, assim, na política, Angélica, na verdade você pode explicar melhor para mim, porque eu tenho militância política muito mais reduzida do que a sua. Mas assim, você faz amizades e inimizades. Você se aproxima de algumas pessoas e isso pode implicar aquela coisa que o amigo do meu inimigo torna-se meu inimigo também, ou pelo menos alguém com quem eu não posso aparecer junto na foto. Essa coisa assim. Então, a gente teve aqui, tempos atrás, né, uma polêmica com uma pessoa que não é nem do PSOL, mas né, milita perto com o PSOL, é um influenciador digital, um youtuber, e que se aproximou do mandato do Glauber Braga. E aí, por causa disso, Aí, nessa conversa com o Glauber Braga, eu entendi que o constrangimento era daí. Eu pensava, quando eu conversei com ele, que o constrangimento maior era dessa questão da auditoria cidadã da dívida, né? Porque estava quente essa coisa. Aí eu pensava assim, deve ser por causa dessa coisa, né? Aparecer, já que a gente, né, a economista é responsável pelo programa econômico, e 2 dirigentes bateram no veículo, bateram na Fatorelli. Eu pensei, isso aí deve estar o constrangimento, assim como a própria Fatorelli deve estar querendo esperar a poeira baixar para voltar. Mas aí nessa conversa, né, do Glauber reclamando, mas você não podia falar, mostrar que eu tinha interlocução com você. Eu não sou leproso, não me vergonho de mim, eu não sou, tenho assim, né, uma pontinha de orgulho e tal, né. Enfim, não vou ficar, né, como a amante gostosona escondida, não, comigo é de papel passado, a pessoa passa e fala, não. Mas aí nessa hora, né, foi feita uma alusão também, porque no dia tal, você falou coisa tal, do youtuber, não sei o que tal. Aí eu falei, mas isso aí eu já sabia que tinha tido uma aproximação do mandato com a pessoa. E a pessoa, inclusive, falou, olha, quem aparece no Duplo Expresso é racista. Né? Chamou um public shaming, assim, né? Associando, se aparecer lá, não aparece comigo, né? Se aparecer no Duplo Expresso é racista. Aí eu entendi por que eu não podia ter botado o print da conversa em que ele agradecia por eu ter alertado que haveria o evento em que ele pôde comparecer, inclusive trazer informação nova do regime de urgência. Então, mais uma vez, é importantíssimo, admiro o trabalho do Glauber, está encontrando aí a pessoa do Sindicato dos Médicos do Rio, que a gente também vai encontrar. Lamento não poder ter aqui, ele não ter mais a interlocução que a gente mantinha, mas são coisas aí da política. Eu, sinceramente, assim, até foi novidade para mim essa coisa de, né, da proximidade já daquela história do mandato, e eu não sabia disso, já. Você tem muitas partes já sabia, mas quando a gente fala o mandato, não é a pessoa que é eleita, é toda uma entourage que vive daquilo, legitimamente. A gente, é um profissional da política. Bom, na classe trabalhadora, representando a esquerda, a pessoa tem que ser profissional, porque só quem pode fazer política por diletantismo é empresário, é o Antônio Hermínio de Moraes, exercer mandato de deputado, a pessoa tem que profissionalizar. Então tem isso sim, com vantagens e desvantagens, mas acontece. Mas agora essa coisa do mandato já está abarcando até os influenciadores digitais do mandato.
né, nessa coisa de viver junto e tal, da coisa fisiológica. Então, assim, foi uma dimensão nova para mim, que eu entendi que, enfim, deve ter as suas vantagens, mas também tem esse tipo de desvantagem. Só um comentário para responder esse pedido ao vivo da Lu, que estava aqui ontem. Não estará aqui, infelizmente. Continuo, sei, inclusive, do pessoal da família dele continua vendo o programa. Não sei se podia falar, não podia falar, mas enfim, continua vendo e tal. Mas não tem constrangimento, mas continuo admirando, tanto quanto admirava, sempre admirei o Glauber Braga, que exerce o mandato no limite possível desse sistema. Duplo Expresso.